Bem-vindos ao Tomos Revelados, um podcast no qual desmistificamos o RPG de mesa através de traduções e comentários. Música, narração e tradução por Felipe Tuller. No episódio de hoje, Lista para Monstros. Título original, Monster Checklist, escrito originalmente por Arnold Kemp no seu blog intitulado Goblin Punch em 18 de novembro de 2024. Ok, então você está criando um monstro. Dê uma olhada nos pontos dessa lista para garantir que não esqueceu de nada. Número 1. O conceito deve ser único, envolvente e comunicável. Você provavelmente tem muitas ideias na cabeça, mas quais delas realmente criam um bom monstro? Você quer algo que seja diferente do que seus jogadores já enfrentaram, único, que seja interessante o suficiente para prender a atenção deles, envolvente, e que seja algo que você consiga descrever, comunicável. Tipo assim, muitos conceitos de monstros Lovecraftianos podem atender aos dois primeiros critérios, mas se você não conseguir descrever como ele se parece e como ele luta, ele será apenas um amontoado de pontos de vida diante dos jogadores. Miniaturas ajudam com isso, mas não eliminam esse requisito. Também pode valer a pena pensar em como o monstro será descrito por você na mesa, e por outros mestres também. Os melhores monstros são aqueles que podem ser conceituados em uma única frase, embora você também possa usar frases adicionais para enfeitá-los. Número 2. O monstro deve ser divertido de enfrentar. Estamos falando de monstros, então é provável que o combate esteja envolvido. Seu monstro precisa ser divertido de lutar contra. Isso é gerado por 2A. Habilidades, 2B. Táticas, 2C. Ambiente e 2D. Fraquezas. Cada um desses pontos merece uma discussão mais aprofundada, então falarei sobre eles em suas respectivas sessões a seguir. 2A. As habilidades devem ser apropriadas, inovadoras e dinâmicas. Por apropriadas, eu quero dizer que a representação mecânica deve corresponder à ficção. Em um nível básico, um sopro de fogo deve causar dano de fogo. Mas e um martelo fantasma? Ele causa dano contundente ou dano de força? Qual é a melhor maneira de lidar com um lich que drena sua vida? Drenar nível? Dano de constituição? Redução do PV máximo? Exaustão? Ou redução dos dados de vida? Nesse ponto, você tem bastante liberdade, então seja criativo. Jogadores apreciam quando uma mecânica é especialmente bem encaixada na temática, mas isso não é obrigatório. Por inovadoras, quero dizer que você deve tentar oferecer algo que os jogadores ainda não viram. Se você está descrevendo uma aventura, é essencial que os conceitos sejam bem diferenciados entre si. Se for um bestiário, você pode criar alguns monstros similares entre si, já que é improvável que o mestre faça com que os jogadores enfrentem todas as 7 variedades de dragões em sequência. Por dinâmicas, quero dizer que as habilidades devem levar os jogadores a tomar decisões interessantes. Sopro de fogo é legal e ameaçador, mas não é dinâmico. Os jogadores simplesmente tomam o dano e seguem a vida. Não há escolhas a serem feitas. Já um muro de fogo é mais dinâmico, pois divide o grupo e força a decidir entre pular através do fogo ou esperar que ele desapareça. 2B. Táticas também devem ser apropriadas, inovadoras e dinâmicas. Você não precisa de habilidades especiais para ter um encontro interessante. Eu criei uma postagem sobre como as táticas podem diferenciar monstros mecanicamente idênticos. Não vou repetir tudo aqui, mas, resumindo, os diferentes monstros de sua masmorra devem ter motivações distintas para se oporem aos jogadores. Comida? Defesa? Diferentes papéis no combate? Bate e corre? Agressão cega? Diferentes objetivos de combate? Comer você? Roubar você? Escapar? E diferentes níveis de comprometimento com o combate. Moral. Coisas simples, como modos de movimento e ataque, também podem sugerir táticas interessantes. Por exemplo,
um arqueiro esqueleto voador não precisa de habilidades especiais, porque os jogadores já terão que bolar estratégias diferentes para derrotá-lo, em comparação com lutar contra esqueletos comuns. 2C. O ambiente também deve ser apropriado, dinâmico e/ou interativo. Alguém poderia argumentar que isso pertence mais ao design de aventuras do que ao design de monstros, mas os dois estão interligados. O combate nunca deve ocorrer em uma sala branca sem características, e certos monstros são mais adequados para certos locais. O ambiente de um arqueiro esqueleto voador pode ser um penhasco solitário onde eram realizados sepultamentos flutuantes, ou talvez uma ponte antiga de onde um culto de pássaros fazia sacrifícios, ou ainda um sistema de catacumbas com ninhos, entre aspas, de ossos empilhados nas paredes mais altas. A interatividade vem de perigos e terrenos difíceis, mas também de vantagens: cobertura, gargalos e esconderijos. Explore também a verticalidade: escadas, andares, mezaninos, escadas de mão, fossos, encostas íngremes, trepadeiras, entre aspas, e piscinas. Além disso, considere como o ambiente afeta os encontros. Um teto baixo torna um arqueiro esqueleto voador muito mais fácil de derrotar. Por outro lado, se a sala tiver um teto alto e for dividida por um fosso, arqueiros esqueletos voadores se tornam muito mais ameaçadores. 2D. Todo monstro precisa de fraquezas, sejam implícitas ou explícitas. Se nenhum dos monstros tiver fraquezas, os jogadores usarão sempre as mesmas táticas ofensivas para derrotá-los. A fraqueza pode ser implícita, como um inimigo voador ser fraco, entre aspas, contra ataques à distância e redes, ou um inimigo estúpido ser fácil de atrair para uma armadilha. Ou então, a fraqueza pode ser explícita, como espantalhos sendo fracos contra fogo. Eu não sou muito fã de fraquezas absolutas que exigem um material ou um feitiço específico. Coisas como imune a dano de armas não prateadas ou possessão só pode ser encerrada com proteção contra o mal. Se o grupo tem uma adaga de prata, não há decisão interessante, eles simplesmente a usam. E se o grupo não tem, eles fogem e novamente não há uma escolha a ser feita. Trancas absolutas desse tipo podem funcionar como chaves no estilo Metroidvania, no qual um monstro é intransponível até que o grupo volte com armas prateadas. Mas esse ainda é um design fraco, ao meu ver. Nota: trancas absolutas. Hard lock no original. No vocabulário dos jogos, principalmente em videogames, trata-se de formas absolutas de impedir o progresso do jogador. Em Super Metroid, por exemplo, portas de cores diferentes da cor azul só podem ser abertas utilizando armas específicas. Portas rosas só se abrem se o jogador atirar nela com mísseis, portas amarelas só se abrem com super bombas, etc. Esse tipo de design impede que os jogadores acessem certas áreas do mapa antes da hora pretendida pelo designer, gerando assim um bloqueio a certas áreas do jogo. Eu prefiro fraquezas de tranca fraca. Esse inimigo sofre dano dobrado de armas de prata, ou possessão pode ser encerrada com proteção contra o mal, água benta ou ao deixar o alvo inconsciente. As melhores fraquezas são versáteis, permitindo maior flexibilidade nas abordagens dos jogadores. O cérebro deste monstro está exposto e ele sofre dano triplo quando atacado de cima. Ou 100% motivado por comida. Ou tem medo de barulhos altos. Ou ainda morre por queda. No entanto, esse design te limita um pouco, já que você precisa criar opções que qualquer grupo de aventureiros possa ter acesso. Então, você não deve usar exclusivamente fraquezas versáteis. Você também deve incluir algumas fraquezas no estilo tranca-fraca. Lembre-se também de que fraquezas podem assumir a forma de benefícios para os jogadores. Um monstro voador, com ataque à distância, pode ser ameaçador, mas se ele conceder a todos dentro de 15 metros a habilidade de voar, isso induz a novas táticas e novos riscos. Da mesma forma, um monstro cego, com um olfato horrível, permite que os jogadores efetivamente fiquem invisíveis enquanto lutam contra ele, o que abre espaço para táticas novas e interessantes. 2E. Considere ameaças além de isto te mata. Considere soluções além de você conseguiu matá-lo.
O assassinato é uma linguagem comum no RPG de mesa. Uma luta até a morte é instantaneamente interessante e é um foco comum das mecânicas de jogo. Mas, por favor, pense fora dessa caixa. Eu falei sobre tipos alternativos de ameaça no item 5, mas também considere que os jogadores podem vencer, entre aspas, o combate através de outras condições de vitória. Por exemplo, impedir que os monstros fujam e soem o alarme. Evitar quebrar os vasos inestimáveis dessa sala enquanto os monstros tentam te matar. O monstro é um sábio. A cada rodada, você pode fazer uma pergunta que a cabeça da esquerda responderá com a verdade. Enquanto isso, a cabeça da direita e o resto do monstro está tentando te matar. Fique vivo e pense em boas perguntas. O monstro é o tesouro, mas apenas se for morto de uma maneira bem específica. Esse também é um motivo pelo qual temos monstros com fraquezas específicas, para forçar os jogadores a se afastarem de suas táticas regulares. Por exemplo, este monstro só pode ser morto por prata, ou sal, ou fogo, ou música, ou qualquer outra coisa. O monstro não pode ser morto enquanto estiver em contato com a terra. Este monstro só pode ser afogado. Este monstro só morrerá se for fisicamente removido de seu túmulo. Este outro monstro não pode ser ferido por nada criado por mãos humanas. Geralmente, você deve contar aos jogadores sobre a fraqueza logo no início para deixar que eles descubram a melhor maneira de resolver o problema. Se quiser colocar seus jogadores contra um monstro sem ter chance de saber como matá-lo, pelo menos permita que eles fujam facilmente. Número 3. O monstro deve ajudar a exploração da masmorra a ser interessante. Se você nunca jogou um jogo OSR, você pode estar acostumado a ver o combate começar assim que os jogadores entram em uma sala. Porém, há um grande potencial para que interações interessantes, hostis ou não, ocorram antes que a iniciativa seja rolada. Isso inclui coisas como interpretação e interação com facção, mas também envolve aspectos como os seguintes: homens-agulhas feitos de osso impedem qualquer descanso na masmorra. O grupo pode caçá-los e silenciar seus crânios de chocalho. Goblins possuem túneis minúsculos pelos quais se movem entre as salas. O grupo pode bloqueá-los ou remover a armadura e rastejar por dentro deles. Através do buraco da fechadura, pode-se ver um urso coruja dormindo. Ele é feroz, mas se distrai facilmente com um pedaço de carne que seja grande o suficiente. É nesse ponto que você pode ser realmente criativo e inserir os problemas mais interessantes do jogo no estilo OSR. No entanto, esses detalhes costumam ficar escondidos dentro da descrição do monstro. O chocalho dos homens-agulhas de osso provavelmente será óbvio para o leitor, pois aparece listado como uma habilidade do monstro. Porém, os túneis dos goblins podem ser mencionados apenas brevemente na seção de ecologia da masmorra, onde podem facilmente passar despercebidos. E, embora a descrição do monstro possa mencionar a fome voraz dos ursos coruja, esse tipo de situação interessante geralmente fica de fora do manual de monstros e é deixado para os escritores de aventura, o que é uma pena. Esse é um dos pontos mais difíceis de abordar, já que ele não se encaixa bem nas seções normais da descrição de um monstro. Ainda assim, vale a pena pensar sobre isso. Um monstro pode ser muito mais do que só apenas um conjunto de pontos de vidas e habilidades. Algumas maneiras pelas quais um monstro pode interferir na exploração da masmorra. Ele faz parte de uma facção. Ele bloqueia parte da masmorra. Fator opcional, ele é forte o suficiente para eliminar o grupo inteiro. Outro fator opcional, ele tem uma fraqueza que pode ser descoberta em outro local da masmorra, funcionando basicamente numa lógica de chave e fechadura. Literalmente uma chave e fechadura. Sua morte ou apaziguamento desbloqueia um novo caminho. O nível da água baixa, a necrópole se abre, etc. Ele interfere em algum recurso. Luz, descanso, por exemplo, não permitindo que o grupo descanse ou almoce. Cura, por exemplo, toda cura é reduzida pela metade. Magia. Tesouro, por exemplo, o tesouro é amaldiçoado até que o grupo mate a múmia. Interfere nos sentidos, por exemplo, nenhum som pode ser ouvido nos salões do silêncio. Ele escava entre as salas, criando novos túneis. Ele tem uma forma fácil de comunicação e ou observação, conseguindo falar com o grupo enquanto eles navegam pela masmorra. Ele pode querer assustá-los, convencê-los a libertá-lo, etc.
Ele pode gerar ilusões. Maldição do Dao. Todo dano por queda é dobrado, e os monstros sabem disso. Número 4. O monstro deve se encaixar no mundo. O monstro precisa se encaixar no mundo de uma maneira que faça sentido. Isso geralmente é ignorado. Se você está criando mais um morto-vivo, todo mundo já sabe que ele foi criado por algum necromante ou surgiu espontaneamente de um espírito atormentado. Se ele for um ser vivo, vale a pena gastar um momento pensando onde ele come, dorme e caça. Mas talvez o seu monstro seja algo mais inusitado. Talvez ele seja o anti-fantasma furioso dos não-nascidos. Ou algo específico demais para que o mestre simplesmente o jogue na masmorra sem uma explicação, como um esquadrão de humanos que luta com granadas. Nesses casos, você precisa dedicar algum tempo para explicar o contexto desse monstro. Isso pode ser algo complicado, pois você pode ficar dividido entre oferecer uma explicação específica. Estes são os granadeiros maltusianos, servos da montanha da bruxa. Ou uma explicação genérica. Granadeiros são frequentemente contratados por grupos de mercenários. Já que queremos que nosso texto escrito pareça confiável, muitas vezes escolhemos apenas uma das opções. Porém, claro, nada impede que você forneça 2 ou 3 contextos do porquê o monstro existe no mundo de jogo. Além disso, considere dar ao monstro conexões acionáveis com o mundo. Um casal de ursos coruja pode dar a entender a existência de filhotes valiosos por perto. A presença do cavaleiro do dente de leão levanta provas de uma aliança com os príncipes das fadas. Então, o grupo deve tomar ainda mais cuidado. Essa tal vampira tem a espada de Santa Vipera. Será que ela é a própria santa? Até mesmo um detalhe pequeno, como um grupo de orcs, no qual um deles usa uma armadura novinha em folha, pode levantar questões e conexões interessantes ao descrever apenas um simples detalhe. Número 5. O monstro deve ser ameaçador. É claro, seus monstros têm rolagens de ataque e causa dano. Ele certamente representa uma ameaça aos pontos de vida. Atacar os PVs é a forma mais antiga e mais confiável de ameaçar os jogadores. E é também aquela que sempre é aprovada pelo contrato social implícito da mesa. Os jogadores não reclamam se tomarem 17 pontos de dano, porém, dependendo do jogo, podem reclamar se a espada deles for corroída, já que isso soa injusto. A técnica mnemônica para isso é: ataque todas as partes da ficha de personagem. Atacar atributos normalmente é aceitável. O inventário também costuma ser um alvo possível, exceto em jogos mais protetivos da 5ª edição, por exemplo. Perda de XP ou níveis é uma opção, mas deve ser usada com cuidado. As habilidades e perícias dos personagens geralmente são consideradas zonas proibidas, mas você ainda pode mexer com elas de forma divertida. Na 5ª edição, você pode ter monstros com habilidades que afetam a inspiração, cura com dados de vida, proficiência, ideais, etc. Mas lembre-se de que você também pode atacar recursos fora de combate. Tempo é um dos principais. Barulho pode atrair monstros errantes. Um monstro como um carbúnculo pode ter uma joia valiosa nas costas que perde valor a cada rodada de combate. Matar aqueles anões, assassinos e em frenesi, pode arruinar sua reputação com os anões, amigáveis e tranquilos, da próxima caverna. A ameaça é uma das melhores formas que um monstro pode interagir com seus jogadores. Então, pense sobre isso com atenção. Número 6. O monstro deve surpreender. Já toquei nesse ponto antes, mas o seu encontro deve ser dinâmico. Ele deve forçar os jogadores a mudar um pouco seus planos. Idealmente, você quer empurrar os jogadores em direção a pelo menos 3 decisões interessantes. Um exemplo simples disso pode ser: há um golem gigante na próxima sala. Como matamos ele ou passamos por ele? O golem gigante está sendo controlado por caras pequenininhos dentro dele. Como matamos os caras pequenos dentro do cara grandão? Podemos fazer uma bomba de fumaça? Será que alguém consegue se enfiar lá dentro? Um dos carinhas está correndo para pedir ajuda. Devemos persegui-lo? Quem vai atrás dele? Sem nenhuma surpresa, o grupo usará sempre as mesmas velhas táticas. Número 7. O monstro deve recompensar.
XP é uma recompensa entediante. Literalmente a pior. Passar pelo monstro já costuma ser uma recompensa suficiente, se houver mais masmorra legal para explorar. Mas pense também nas outras possíveis recompensas que os jogadores podem obter desse encontro, talvez inclua algumas das seguintes: um novo aliado, informação, partes deliciosas do monstro para comer, armas e ferramentas úteis, ouro valioso ou ovos de monstro, consumíveis estranhos, como poções e glândulas de ácido, um novo atalho dentro da masmorra. Salve, salve pessoal, aqui é o Felipe. E aqui é o Mink. Sejam bem-vindos a mais uma discussão do Tomos Revelados. Como vocês puderam perceber, estamos de volta, quase um trio, quase oficial do Tomos Revelados. Felipe Tuller, Mink The Ent e Arnold Kemp, que é o terceiro texto do Arnold Kemp que estamos trazendo para o Tomos. É isso, cara, figurinha carimbada aí, mas não tem como, né? Os textos deles são bons demais. Bons demais, inclusive mais uma lista. Estamos aqui numa sequência de ouro das listinhas para criar no seu RPG. Lista para encontros, já temos uma lista para masmorras, agora temos uma lista para fazer monstros, para criar seus monstros e tornar seus monstros um pouquinho mais interessantes do que aquele bando de status, um bando de PV jogado de qualquer jeito que você tirou lá do seu livro do monstro. É isso, cara. Não, e pensa num texto indexável, né? O que tem de palavra-chave e subtópico nesse texto aqui tá maluco, né? Maravilhoso, cara. Quase um passo a passo. Seguiu isso daqui, não tem erro, vai sair um negócio legal. Como sempre, é uma característica aí do nosso amigo Arnold Kemp, Goblin Punch, tá aí sempre socando a nossa cara com informações maravilhosas. Mas antes de entrar nas minúcias do texto, temos uma notícia muito importante para dar para vocês. Pessoal, atenção, isto não é um teste. O Mink The Ent tem um canal no YouTube e é maravilhoso. Se inscrevam, corram lá, escrevam Mink The Ent no YouTube. Vocês vão achar o canal deste artista maravilhoso que aqui está com vocês no dia de hoje. Oh, valeu demais. É isso, só procurar lá por mim que finalmente, cara, finalmente saiu. Todo ano tem essa ideia de fazer um desafio. Então no primeiro ano, quando completou 1 ano de perfil lá no Instagram, eu criei uma história em quadrinho. Pô, foi uma parada que tava muito na minha cabeça e é mais difícil, né, do que só uma ilustração normal. Então foi um momento de comemoração ali que eu publiquei. E esse ano eu falei, cara, bora tirar do papel essa ideia do YouTube. Eu tô muito afim de falar sobre outros assuntos, falar sobre arte, compartilhar um pouco do processo criativo. Então o perfil é bem nessa pegada. Se você curte arte, ilustração, curte acompanhar lá no Insta, aparece lá no YouTube também, que tem uns conteúdos legais por lá. Tentando publicar um vídeo novo toda semana, mas aí eu instalei LOLzinho essa última semana, atrasou um pouquinho. Então vai acontecer esse remanejamento no cronograma, mas geralmente vai ser 1 por semana. São muitos projetos, né, cara? É isso. Fica até difícil conciliar. Mas, ó, já fica aí também a dica. Eu sou uma pessoa que amo arte, eu não sei desenhar. E, cara, já posso falar. Assim, é lógico que eu estou aqui, sou amigo do cara, mas tentando ser o mais neutro possível, eu posso dizer que é um vídeo muito relaxante. É daquele tipo de canal que você entra pelo tema, que é ilustração, criatividade, coisas artísticas e tal, mas você fica pela vibe e pela comunidade. É muito legal, é muito aconchegante. É o meu canal preferido agora de ver na hora do almoço. Eu coloco ali, quando tem um videozinho do Mink, fico de boas, ouvindo aquela musiquinha maravilhosa, que depois o Mink vai ter que me contar de onde ele tirou. Show de bola. Confiram lá, Mink The Ent agora no YouTube, decolando. Pô, o Felipe aumentando a expectativa aí da galera, né? Mas, pô, não precisa gostar, saber desenhar ou estar envolvido na ilustração, porque não é um canal de tutorial, né? Sim. É um rolê pra bater papo, real é isso. E contramão do YouTube aí, do excesso de dopamina, coisas rápidas e tal, não, lá é devagarzinho, bater um papo, falar dos desafios criativos aí que todo mundo enfrenta, e é isso, né? Reunir uma galera legal. Pô, sim, e pra vocês que estão aqui no Tomos, acho que tem muito a ver, porque justamente é esse processo de onde estava a cabeça do artista quando criou as coisas. Esse último vídeo, inclusive, que o Mink fala do processo de criar um personagem a partir da gatinha dele, é muito legal, justamente, que tipo, às vezes a gente fica se perguntando de onde vêm as ideias, de onde o cara tirou essa ideia desse filme, desse jogo, dessa arte. E tem um pouco disso lá também, né? Mostrar o processo, a ideia por trás do resultado. Não é só o resultado que importa, é a coisa do processo. Então, aquela coisa de ver sendo construído, o antes e depois do desenho. Enfim, muito bacana. Parabéns aí para o amigo Mink. Pô, valeu demais. Outro assunto importante antes de começarmos. Gente, eu sei que muitos de vocês estão moscando,
e não sabem que a Moira Games tem um Apoia-se. Então, lembrando, apoia.se/Moira Games. Temos episódios novos lá. Inclusive, eu estou falando muito animado porque eu acabei de editar um novo episódio de uma série que já me contaminou completamente, que se chama Roube Essa Mecânica. Cada episódio rouba essa mecânica. Já estamos no volume 2, já estou gravando o volume 3. A gente vai falar de 5 mecânicas roubáveis para o seu RPG, para customizá-lo. E é como se fosse um cardápio de regras. Eu fico muito fazendo essa brincadeira lá nos episódios sobre o roubo essa mecânica ser uma ideia de te dar algumas opções para você ir ali temperando o seu jogo de RPG. Algumas mecânicas um pouco mais apimentadas, um pouco mais fora da curva, que nem todo mundo vai gostar, mas quem sabe também é um lugar ali de você pegar alguma ideia e transformar o seu jogo. Enfim, toda essa pegada do it yourself, do RPG que a gente gosta de explorar aqui no Tom, está lá também. E o melhor de tudo é que também tem agora um material em PDF da série de Roube Essa Mecânica, que você vai poder baixar com exclusividade para ter na sua mão o tal cardápio de mecânicas. Quem sabe fazer uma impressão aí na sua casa e botar no seu jogo, levar para sua mesa de RPG para te ajudar a saborear o seu RPG do jeitinho que você gosta. Pô, é isso, né, Felipe? A gente sempre fala aqui que no Thomas a gente vive enchendo a caixinha de ferramentas, agora o Tome Secreto tá vindo pra botar ainda mais itens aí nessa caixinha, porque, cara, o Felipe tem ficado muito empolgado, direto me manda mensagem no WhatsApp falando dos novos episódios aí, das mecânicas. Então, pô, o conteúdo tá super legal, vale dar um confere lá. Exatamente. E em breve o Mink vai estar lá, porque eu vou arrastar ele para fazer também aí a sua seleção de mecânicazinhas. Quem sabe, inclusive, também bolar algumas coisas juntos, né? Fazer do zero, do tipo, como é que seria uma mecânica de X, Y? E aí pensar a partir da nossa conversa como é que a gente criaria isso. Também é um bom lugar de fazer esse tipo de coisa. E aí botar para vocês testarem também com a gente essas ideias doidas que a gente tiver. Com certeza. Aquele rolezinho de brainstorm, tomar uma cervejinha, conversar e ainda gerar um material legal aí pra galera botar na mesa. Fechou. Em breve, então, vocês vão ver lá. Lembrando, apoia.se/Moira Games. Só dá um confere lá. A partir de R$5 você já vai ter acesso aos nossos episódios e nossos conteúdos também. Dito isso, então bora lá para o assunto de hoje. Lista para criar monstros. Como transformar os seus tediosos 2d6 orcs que, quando veem os personagens dos jogadores, atacam imediatamente em algo de fato interessante. Essa lista é justamente para isso, para transformar aquela coisa sem sabor e genérica em algo muito mais ligado à história que você está tentando contar no seu jogo, aos elementos narrativos que você está usando, e transformar aquela criatura genérica do livro dos monstros em alguma coisa que realmente consegue habitar e transformar os seus encontros de combate ou os seus encontros na masmorra em algo que realmente vai transparecer o que é o seu mundo, né? Acho que esse texto fala muito sobre isso. Transformar aquela bando de coisa mecânica que são um monte de números de um papel, um monte de descrição aleatória em alguma coisa que realmente seja uma coisa única que vai deixar seus jogadores envolvidos no jogo, né? Esse passo a passo que a gente vai refazer do texto vai ajudar então a gente a lembrar os pontos essenciais de como fazer isso. É, cara, tipo, se parar pra pensar, os monstros, eles são uma fonte riquíssima de jogo em si, né? E tratar eles só no momento da prep ali, o que eu vou encaixar aqui? Beleza, vou botar esses orcs, aqui tem 2d6 orcs e fechou. Nessa sala, nessa outra aqui tem 1d6 kobolds. E é isso. Tipo, não, dá pra pensar em coisas muito mais envolventes e interessantes, acho que essa é bem a palavra, pra gerar dinâmica de jogo, sem precisar bater cabeça também. Acho que dá pra ser um pouco de expectativa aqui, que a ideia não é gerar o monstro genial, a habilidade definitiva, o bestiário perfeito, não. É só, pegar o que a gente já costuma jogar e deixar interessante, né? Acho que esse é o ponto. Sim, exatamente. Nada contra 2d6 orcs, inclusive 2d6 goblins. Inclusive, eu gosto muito de retomar essa ideia de que o problema não é ser original, ou não ser original, ou ser repetitivo. Uhum. É fazer, como o nosso próprio Arnold Kemp já disse em episódios anteriores aqui pra gente, fazer aquela criatura, aquele monstro ser impactante. Não tem nada pior do que aquele tipo de encontro com monstros que não tem impacto nenhum, que não fede nem cheira. Então, algo que realmente vai trazer o seu mundo à tona através do encontro com esse monstro. Lembrando, né, gente? A gente já falou muito aqui do Arnold Kemp, do Goblin Punch. Ele já apareceu no episódio de Lista para Masmorras e no episódio chamado Impacto. Então a gente não vai ficar muito falando das origens aqui do autor, do designer. E caso vocês estejam interessados, recomendo fortemente que vocês voltem nesses episódios, porque são tópicos muito interessantes, além também de se completar com isso aqui. O Lista para Masmorras e Lista para Monstros se encaixam perfeitamente. Vocês vão ver que nesse texto aparece muito isso, quando a gente for destrinchando aqui.
O quanto que o design de monstro às vezes invade um pouco o território do design de masmorra, o design de masmorra também invade um pouco o território de monstro, são uma coisa que precisa ser pensada muitas vezes juntos para fazer sentido. É uma coisa que a gente não consegue separar muito, né? Não, perfeito, cara. Querendo ou não, o habitat vai influenciar quem vive nele e quem vive nele vai mudar o habitat, vai adaptar a região, então é legal a gente pensar isso em conjunto. Exatamente, uma via de mão dupla, não tem como pensar muito sozinho. Mas, vamos lá então, entrando no texto. O maravilhoso Arnold quem prepara todo um terreno pra gente, tem todo um caminho lógico aqui, porque ele vai fazendo em tópicos, número 1, número 2, aí destrincha o número 2, então a gente vai lembrando aqui os conceitos essenciais de cada um, ou as coisas que mais chamaram a nossa atenção. Mas, antes de entrar, na verdade, eu queria fazer um pequeno parênteses, porque, como vocês sabem, a gente aqui no Tomos fala muito desse estilo de jogo, que é o estilo da OSR, do Old School Revival, e vários dos conceitos desse estilo de jogo já foram trabalhados aqui, principalmente a ideia de que o jogo da OSR é muito voltado para um jogo de exploração e os monstros nem sempre são monstros que estão ali para serem combatidos necessariamente. Muito se fala do quanto o jogo da OSR é um jogo em que o combate ele não vai ser necessariamente a primeira saída dos jogadores, porque não existe muito essa noção de um combate equilibrado. Muito se fala também de o quanto o combate na OSR é um combate como guerra e não como esporte. Você não tá fazendo uma luta em que tem a categoria pesos leves, peso pesado, e que seu personagem tá mais ou menos no mesmo nível que o monstro. Então, o monstro, estranhamente, na verdade, isso é uma coisa positiva, ele tá livre para ser outras coisas. Ele não tá ali para desafiar os jogadores no encontro de combate perfeitamente equilibrado. Então aqui ele vai poder ser algo que vai popular sua masmorra para trazer à tona algum tipo de tema da masmorra. Ele vai estar ali para criar uma forma divertida de fazer o combate, não necessariamente uma forma equilibrada. Ele vai ter uns poderes que às vezes parecem um pouco fortes demais, mas isso serve a algum propósito ou outro, de repente de mostrar uma tática diferente do monstro, de mostrar uma vantagem que ele tem sobre os jogadores porque ele está num ambiente diferente e todas essas coisas, né? E aí, fechando esse parênteses, a gente fala, né, que na USR também tem uma forma muito interessante de ver os monstros, que já que eles podem ser muito mais fortes que os personagens dos jogadores e tá tudo bem, o jogo segue por aí de forma mais natural, né? A gente costuma também dizer que o monstro, nesse estilo de design, nesse estilo de jogo, não são necessariamente coisas para serem enfrentadas, mas são como se fossem armadilhas ambulantes. Ou seja, se o jogo da OSR é um jogo de exploração de masmorra e de contenção de danos, vamos dizer assim, no sentido de que você tem que otimizar a sua experiência na masmorra para não perder tantos pontos de vida, não morrer, coletar o ouro e voltar vivo e escapar das armadilhas que tem na masmorra, os monstros também podem ser vistos como outras formas de armadilha que estão na masmorra. E aí, né, a gente volta inclusive num assunto que a gente tratou recentemente, que é a ideia dos encontros aleatórios. Monstros errantes na masmorra podem ser, de fato, essas ideias de armadilhas ambulantes, de atrapalhar a vida das pessoas dentro da masmorra. Só que aí que vem a grande graça desse texto, é que o Arnold Camp, ele não pensa só no monstro como algo que vai matar os jogadores, que vai correr atrás dos jogadores para tirar recursos deles, seja um ponto de vida, gastar tochas dele porque eles vão fazer eles fugirem, etc. O monstro aqui vai, como eu falei, abrir seu leque de possibilidades para ser várias e várias outras coisas. Não só um monstro que vai combater os jogadores, não só um monstro que vai assustar os jogadores, mas ele vai ser uma ferramenta essencial do mestre que quer saborizar o seu jogo com monstros que estão um pouco fora da curva e tal, né? Vamos ver com calma agora, ponto a ponto. Oi, perfeito. Cara, eu gosto muito dessa definição de monstros com armadilha, porque na OSR, se a gente for sempre por esse caminho de o encontro nunca é balanceado, os monstros podem ser mais fortes, a gente ainda tá falando de combate, né? A gente ainda tá falando que os jogadores podem morrer em um combate contra um monstro que é mais forte que eles. É meio que um acordo velado ali entre os jogadores e mestres da OSR. Mas, cara, quando a gente trata como armadilha, como esse sentido tipo de exploração, eu acho que faz muito mais sentido, né? Porque tu encontra um monstro, tu tem que meio que entender qual que é a moral daquele monstro. Isso que eu, sou apaixonado. Tem uma lógica, né, que você entende. Tipo, beleza, tem os 2 D6 orcs ali. O que eles estão fazendo, mano? Onde é que eles estão, tá ligado? Como é que é o comportamento? Tu para pra olhar, sabe? Tu sabe que não é só sentar porrada, tu sabe que não é só o combate, eles podem estar transportando algo, eles podem estar fazendo algo, cuidando, guardando, enfim. Eles estão fazendo alguma parada e faz parte da exploração também. Quando tu encontra os orcs, tu tem que explorar eles. Tipo, tu tem que tentar extrair informações antes de pensar em sentar porrada, sabe? E aí eu acho que tratar eles como esse lance da armadilha, ou esse caráter exploratório, eu acho que define muito mais do que só o combate desequilibrado, porque ainda a gente tá falando de um combate, né? Então, eu acho que o SR é muito nesse caminho da exploração.
E aí você já me deu a brecha perfeita para entrar no ponto número 1, que o conceito do monstro deve ser único e envolvente. E aí o terceiro ponto, que para mim é mais importante, é comunicável. Como eu sempre gosto de dizer, eu vejo muito o afazer do mestre, a matéria do mestre, como sendo a descrição. O mestre faz descrições, ele descreve o mundo, ele passa a sensação de estar naquele mundo para os jogadores. Ele é o olho, os ouvidos e a boca dos personagens. Sem o mestre, os jogadores não enxergam o mundo. Então, se você quer explorar um monstro, você tem que dar uma descrição que seja comunicável. Aí, para mim, eu daria inclusive uma ênfase muito grande nessa ideia de que o monstro ele tem que ter uma descrição comunicável. Uhum. E aí ele fala uma frase essencial, muito interessante. Nessa frase ele condensa a ideia principal do texto para fazer o seu monstro ser entendível, que é: os melhores monstros são aqueles que podem ser conceituados em uma única frase. Você pode usar mais frases, ele diz lá, mas, essencialmente, se o jogador não entender o monstro em uma frase, aquele monstro está um pouco difícil de ser entendido, logo é como se o jogador não estivesse vendo esse monstro efetivamente. Então, além do monstro ser único, diferente de todos os outros, além dele criar uma dinâmica legal na mesa, eu acho que o essencial é: o que é esse monstro? Qual o conceito dele? Eu consigo entender o que ele é? Do tipo, você vai descrever um beholder. Como você descreveria o beholder em uma frase? É um pouco difícil, né? Então, monstros muito difíceis de descrever, por mais que eles sejam interessantes, talvez ele não seja tão interessante assim, enquanto uma ferramenta de jogo. Até assim, o exemplo do Beholder é um que dá pra se encaixar, né? Um ser gigante com vários olhos te observando e tal, tu ainda consegue, tipo, tangibilizar por mais que seja difícil. Ele até usa o exemplo do Cthulhu, né? Que tem essa pegada do Lovecraft ali de fazer umas criaturas que não tem como compreender, e aí quando tu tenta traduzir isso em mesa, tipo, real, ele não atende esse requisito do comunicável, né? Mas, cara, nesses 3 tópicos, eu acho que o único que me pega um pouco, e foi até o disclaimer que eu fiz no início, é o único, sabe? Eu acho que, tipo, caindo nesse texto aqui, com uma ideia de monstro que tu tá muito empolgado, porque sempre que a gente vê uma ideia nova, um conceito muito legal na cabeça, a gente fica, tipo, super empolgado. Aí tu pega e cai no viés de que, tipo, pô, ele tem que ser único, ele tem que ser inovador, ele tem que ser um negócio muito pá. E eu acho que não é bem assim, eu acho que o único que ele quis dizer é mais no sentido fora da zona de conforto dos jogadores, né? Tipo, é fora do comum que a gente costuma jogar, é fora do habitual. Mas pode sim ser uma criatura que tu consegue comunicar bem. Tipo, é um orc, só que ele tá contaminado por uma parada. Quando tu percebe, tem uma coisa saindo das costas desse orc, sabe? Tipo, pô, beleza, é um orc, sabe? Tu consegue descrever. Mas tem coisas pra explorar ali. O que é aquilo das costas dele? O que aquela parada faz? O que será que esse orc tá fazendo, tá ligado? Tipo, não precisa ser uma ideia super mirabolante, um conceito de Lovecraft ali, tipo, super que não dá pra descrever, não dá pra imaginar, uma criatura muito única. Não, dá pra ser uma criatura que tu já imagina, só que totalmente fora da zona de conforto e atrelada à proposta da aventura, né? E aí eu acho que já entre esses 2 tópicos, que pra mim eu concordo contigo, cara, é a base, tá ligado? O comunicável e o envolvente, porque é esse ponto, né? Uma coisa tá atrelada à outra. Se tu consegue comunicar bem, tu consegue gerar gatilhos pra envolver os jogadores, onde eles começam a explorar o monstro, né? Então, tipo, pô, tu descreve, é um orc, ele tá agindo estranho e tem uma coisa saindo das costas dele. Pô, tu deu gatilho pros jogadores imaginar como é que é o monstro e se envolverem em começar a explorar o monstro, sabe? Então acho que não dá pra fazer uma coisa sem a outra, porque o quesito de envolvente ali eu acho que faz muito nesse sentido de colocar o jogo pra frente, sabe? Tipo, pô, tu comunicou, galera entendeu? E aí, gerou gatilho de jogo, sabe? Aí, a partir daí, a galera começa a criar. Então, o único pontinho que eu fiquei assim foi nesse único, de tomar cuidado na hora de interpretar ele. Mas acho que o texto já começa super bem em setar essa expectativa de como é que é um bom conceito de monstro, né? Sim, cara. O conceito de envolvente é importante justamente, como diz o texto, o monstro, para ele ser envolvente, ele tem que chamar a atenção, ele tem que prender a atenção. Então, pô, essa sua descrição, esse seu exemplo foi perfeito. Um orc com um negócio bizarro nas costas, você já começa a pensar imediatamente, caraca, o que é isso? Será que eu vou poder pegar isso aí também? Se eu ficar andando por aqui, se eu pisar num lugar errado, será que isso vai ficar na minha perna? Eu vou pegar uma doença, vou pegar um fungo alienígena? Então é algo que é único justamente porque é algo que você não espera muito e que se você não prestar atenção, afinal de contas, você vai poder se ferrar no futuro. Então, coisas que, como a gente já disse lá no episódio do Prismatic Questions, de lista para encontros, coisas que acontecem com os jogadores. Um monstro que vai te passar alguma coisa que de repente pode acontecer com você, né? Uma boa ideia esse do monstro infectado com alguma coisa. Pois é. Bem, e aí, ponto 2,
eu acho que é justo que ele seja o maior e o mais destrinchado, porque afinal de contas estamos falando do monstro que é divertido de enfrentar. Afinal de contas, né, vamos lá, vamos ser sinceros, D&D, em grande parte da sua história, é um jogo que é muito voltado para combate, dá muita atenção para mecânicas de combate. Eventualmente vai ter um enfrentamento violento entre os jogadores e os monstros. E é uma parte divertida do jogo, as pessoas gostam de fazer combate, né? Mesmo na OSR, onde o combate não é necessariamente um negócio que tem muitas mecânicas, muitas habilidades. Ainda assim, o combate é uma parte essencial desses jogos que tem a base no D&D. E aí, esse ponto é essencial justamente para fazer esse encontro ser divertido, para não ser só o famoso loop de jogo de eu rolo para atacar, eu acerto, eu erro, próximo, eu rolo para atacar, eu acerto, eu erro, próximo. O monstro, então, ele é uma forma de tornar o combate divertido, porque normalmente o monstro é o que vai ter uma habilidade muito doida, ele vai ter tentáculos que vão prender o jogador, ele vai soltar fogo pela boca, ele vai voar, ele vai se explodir quando morrer, e esse tipo de coisa. De só descrever, a gente já vai enumerando aqui justamente como que a gente pode fazer isso, né? Com habilidades, com táticas, seja voando, seja se escondendo, com algum tipo de fraqueza. Algo muito clássico de jogo de videogame também, de filme, de desenho. Aquela coisa do monstro que é todo escamado, mas tem uma falha na sua escama, onde está o seu coração, e se você acertar uma flecha no coração do monstro. Todas essas coisas são muito dramáticas, muito legais de serem narradas, né? Então, são essas coisas que o Arnold Camp vai enumerando aqui, né? Ele divide, então, essas formas de como o monstro pode ser divertido de enfrentar. Ele fala 2A, com habilidade. Então, aí entra essa ideia de o monstro que taca fogo, o monstro que se transforma, coisas desse tipo. 2B são as táticas de combate, o que ele faz no combate, se ele se esconde, se ele ataca de longe, se ele ataca em grupo. 2C é o ambiente, e aí novamente voltamos para a ideia de que aqui está um pouco da mistura do monstro, design de monstro e design de masmorra, design de ambiente. E, para fechar, algo que é muito essencial, muito legal, da visão do Arnold Camp, que ele dá muito valor a isso, que é todo monstro tem que ter algum tipo de fraqueza. Tem várias formas de ter fraquezas diferentes, vamos destrinchar isso mais pra frente. Dessas que eu falei, Miguel, o que você acha? Qual que te chamaria mais atenção na hora de fazer um design? Você que, inclusive, aí, sabemos, é um grande designer de criaturas, de personagens. Cara, então, até quando a gente foi escolher esse tema de texto, eu tava muito empolgado, porque eu tô bolando uma aventura, eu fiz esse teste de criar uma one page baseada em um monstro, começar pelo monstro, sabe? Então eu já tinha feito uma ilustração de uns personagens dos Homens Peixe, até tá lá publicado no perfil do Insta. Sim. Eu já tinha feito uma criatura bem nas antigas, aí eu criei, expandi um pouquinho mais, pensando nessa aventura, focada 100% nos monstros. Então, inevitavelmente, as duas coisas que mais me chamaram a atenção foi a parte de tática e ambiente. Foi as duas coisas, porque como eu tava pensando em aventura, eu pensei na criatura, como é que ela era, e onde é que ela vivia, como é que ela se comportava, antes mesmo de pensar nas habilidades. Porque, querendo ou não, eu pensei, tipo, são os homens peixes lá, são os escamosos, eles vivem em tal lugar, eles se comportam assim, então dentro disso eu tenho um cara que tem essa habilidade porque ele age assim, tem outro cara que tem essa habilidade porque ele age assim. Então mecânica, acho que ela vem numa parte secundária, né? Uhum. E como ele tem esse aspecto de ser, tipo, obstáculos, né? São coisas que vão gerar uma interação e elas estão ali pra, entre aspas, atrapalhar os jogadores ou dar informações ou coisas do tipo. Sempre é uma questão de troca, né? Tem uma via de mão dupla ali. Então o aspecto de fraqueza também não dá pra ignorar. Mas eu botaria talvez os dois principais quando eu penso em criatura. Eu penso muito em tática e ambiente antes das outras coisas, sabe? Com certeza, porque é isso. Você vai fazer uma aventura no mar, as criaturas eventualmente vão ter habilidades derivadas daquele ambiente no qual eles vivem. E é muito isso que a gente sempre fala também, né, Miguel? O quanto que livros dos monstros, desses temas, às vezes, o que importa mais é a descrição daquela criatura enquanto, de fato, onde ele vive, como ele se comporta, do que os status de armadura, de quanto ele tem de PV. Porque, pelo menos pra mim, talvez para um mestre mais iniciante não seja tão assim quando eu tô falando, mas pra mim, tô um pouco acostumado mais ou menos em lidar com a força ou não de um monstro no combate. É muito fácil pra mim pensar assim, eu vejo uma criatura pequena, vai ter mais ou menos um status de um goblin. É grande, tem status mais ou menos desse ogro aqui. É mais forte que um ogro? Então vamos botar aqui um gigante, um golem, alguma coisa assim. Esse tipo de coisa é fácil de você adaptar. O número de ataques, sei lá, se você tá falando de um D&D quinta edição. 2 ataques, não, 3. Essa estrutura básica do jogo e de... Ainda mais quando você tira essa base de o balanceamento do jogo, ou o nível de desafio e tal, fica fácil de trocar esse um pouco de lugar. Agora, quando você pensa num monstro,
a partir do ambiente que é apropriado, da tática que é apropriada para aquele monstro, aí a coisa já começa a mudar, de fato. Aí eu concordo 100% com você. Essa é a base, né? Ainda mais que você que tá fazendo um design de aventura, tá preparando a sua sessão, é um negócio que é essencial, não tem como pensar no homem-peixe fora do ambiente aquático. Uma coisa que realmente não tem como separar, e se você separar, começa a surgir aquelas coisas meio estranhas, que a gente já falou aqui várias vezes, né? Do vampiro que do nada é um evento aleatório dentro de uma masmorra onde tem um monte de goblin. Não faz nenhum sentido, né? Exato, cara. E assim, eu acho que dá até pra gente, quem sabe, levar isso como uma ideia pro Tomo Secreto aqui, já vou jogar a ideia no ar. Mas eu acho realmente que daria pra fazer um bestiário, ou talvez até já exista, 100% sem atributo, Aham. tá ligado? 100% sem mecânica. Tipo, tu montar um bestiário de ideias de monstro que não tem mecânicas, tipo, envolvidas ali de quantos ataques vão dar, quantos pontos de vida tem, só com descrição e ideias de comportamento, tática, ambiente, coisas do tipo, sabe? Porque, de fato, tu pegar uma criatura pequena, que ela tem um comportamento mais medroso ou mais fraco e tal, pela descrição o mestre já entende. Ah, beleza, eu consigo encaixar isso daqui numa aventura de início enfim, de exploração, botar na entrada de uma dungeon, em algo do tipo, só pelo comportamento. Eu sei que ele vai ter pouco ponto de vida, vai bater pouco, vou botar essa arma nele e tal. Tipo, que nem tu falou, equipar, adaptar, é jogo rápido. Acho que o grande lance tá nesse como é que se comporta, como é que encaixa na aventura, né? Como é que ele gera dinâmica de jogo. Aí eu acho que é onde os monstros brilham nesse sentido, né? E, pô, tu criou também umas criaturas muito maneiras, muito diferenciadas pro atoleiro, né, cara? Como é que foi esse teu processo criativo também? Quem ouviu o episódio do Atoleiro vai lembrar que o Goblin dessa minha masmorra, ele é justamente a ideia de pegar um monstro que é comum e transformar ele numa coisa bizarra. Então, eu acho que a gente volta aí um pouco no ponto 1 desse tipo de design, que pode ser pegar uma coisa que é comum, pegar o orc, botar um orc com uma coisa nas costas, um fungo, pegar um goblin, transformar ele num goblin esquisito. Eu fui muito por aí, né? Mas eu acho o Goblin uma coisa muito interessante. As pessoas tendem a achar o Goblin uma criatura meio mais do mesmo, meio repetitiva. Mas pra mim, o Goblin ele traz pro jogo certos elementos muito interessantes, porque são criaturas frágeis, mas são criaturas com muita personalidade. Uhum. Principalmente você que já jogou, por exemplo, Magic the Gathering, sabe? Interagir com as cartas do Magic the Gathering, ler os flavor texts, os textinhos de descrição do que são os Goblins, os conceitos das cartas do Goblin lá no Magic são muito interessantes. E, inclusive, isso vem de uma pessoa que nem gosta tanto de jogar com decks de Goblin lá. Não é muito o meu estilo de criatura preferido. Eu sou o cara mais que gosta das coisas da floresta. Eu tô mais no time do Mink, dos bichinhos da floresta, dos elfos, das fadas. Eu gosto mais desse tipo de coisa. Mas o Goblin, pra mim, ele tem um conceito cômico muito bom de se explorar, né? Então, às vezes o Goblin é muito tratado como a bucha de canhão, mas pra mim ele é muito um alívio cômico também. Inclusive, vou te fazer uma charada aqui, Mink. O que é o que é? Tem apenas um olho e grita a plenos pulmões. Um Goblin com olho furado? Exatamente. Essa foi uma piada que eu fiz numa sessão que eu mestrei. Tinha um Goblin contando essa piada um pro outro. Não. E aí um Goblin perguntava pro outro, ele fala, não sei o que é. E o Goblin pegava uma faca, enfiava no olho do amigo e falava, você, hahaha. E enfiava a faca no olho do amigo, o amigo começava a gritar. Esse tipo de coisa, sabe? Que pra mim grita. Goblins fazem esse tipo de coisa maluca. Sim, cara. Não, mano, não nega a gente ser amigo, cara. Porque uma das coisas que eu notei aqui nas anotações do texto foi justamente esse aspecto do Goblin. Porque, cara, eu adoro também, são as criaturas que eu boto muita fé por causa desse comportamento. Que, beleza, todo mundo quando olha já sabe mais ou menos como é que vai agir, mas a personalidade e a intenção mudam completamente a dinâmica de jogo de mesa pra mesa, sabe? Então eu acho que são ótimas criaturas aí pra gente usar de referência nesse sentido. Porque geralmente o orc tu vai imaginar, pô, o cara é meio parrudo, o comportamento é meio sisudo ali e tal. Óbvio que vão ter variações. Mas o Goblin traz esse humor, esse caos, tá ligado? Tipo, pô, ele. Beleza, eu conheço um Goblin, mas tu sabe que ele é imprevisível. Tu sabe que ele vai agir de uma maneira bizarra e vai atrapalhar de algum jeito, sabe? Justamente. A ideia, eu acho, do RPG, enquanto espaço criativo, é você pegar esses elementos dessas criaturas, que às vezes são criaturas que para outras pessoas não gritam nada de especial, e ver o que você vê de especial nelas. Uhum. Pode ser um Goblin, pode ser um Kobold. E aí você pegar esses elementos que já são meio dados da cultura do RPG e transformar em cima. Porque eu acho que, inclusive, criaturas que são muito batidas têm esse potencial Uhum. de serem utilizados, né? Porque as pessoas já conhecem um pouco. Você que já jogou muito RPG sabe o que é um Kobold, você sabe o que é um Goblin, sabe o que é um Elfo.
Dado que as pessoas já têm uma expectativa do que é aquilo, você pode usar isso a seu favor, tanto para brincar com esses tropos, a pessoa já te entrega um negócio que você vai conseguir improvisar em cima, seja o jogador ou o mestre, né? O Goblin é um cara meio medroso, o Goblin é um cara meio pateta, ele é meio violento. Então, para mim, é isso. Para mim, eu vejo muito o Goblin como o lugar de fazer o humor negro. É um negócio que é humor, mas ao mesmo tempo é violento e é esquisito. Às vezes você vai fazer a coisa de ser os Goblins serem um apinhado de coisas, enfim, né? Mas você falou dessa ideia de um suplemento de monstros que não tem status. E não é exatamente isso, mas eu tenho um livro que é muito bacana, eu gosto muito, que resolve um pouco esse problema, que é justamente essa ideia do monstro, do manual dos monstros ser um bando de status e acabou. Tanto é que na 5ª edição, um cara ficou muito famoso por ter escrito um livro chamado Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo. É um livro, basicamente, escrito para cobrir essa parte das táticas de combate dos monstros. Porque você abre um manual dos monstros, você não sabe muito bem como usar isso. E aí vem aqui também, fazendo um parênteses rapidinho, do porquê que eu acho que a 4ª edição do D&D, tão odiada por muitos, para mim tem grandes benefícios para os mestres, que não só da 4ª edição, mas de qualquer edição do D&D, é que foi uma edição que embutiu no design de monstros a ideia de tática. É um pouco limitado, beleza, o Goblin é um cara que é o Striker, o cara, uma coisa meio MMO, assim, né? Tinha um pouco isso na 4ª edição, que a galera não gostava. Mas pelo menos era uma edição que trazia táticas embutidas no design de monstros. O livro de monstros era maravilhoso por causa disso. Você pegava o monstro e já sabia como usar ele no combate. Isso falta um pouco em vários livros de monstros por aí. E aí esse livro, Os Monstros Sabem o que Estão Fazendo, é justamente pegando os monstros da 5ª edição do D&D, do Manual do Monstro, e pensando em cima das habilidades que eles têm, dos ambientes deles, das poucas descrições que tem no livro do monstro, e o cara espremendo para ver como é que seriam as táticas de combate. E aí vamos usar o Goblin de referência, já que estamos falando muito dos Goblins. Os Goblins, nessa seção lá de táticas do livro desse cara, o Keith Ammann, inclusive, gente, ó, o livro tem em português, vocês podem comprar hoje, se vocês quiserem. Eu comprei numa promoção aí da internet, super baratinho, vale muito a pena. Aí, na seção de Goblins, das táticas dos Goblins, ele fala assim, olha, olhando aqui as habilidades do Goblin da 5ª edição, eu tô vendo que ele tem algumas coisas. O Goblin tem a habilidade de desengajar, que é uma habilidade que lá no D&D permite você sair de perto do inimigo sem tomar um ataque de oportunidade. Então, o Goblin é meio ensaboado, uma coisa meio assim, você não consegue pegar ele, você vai pegar ele fugindo, ele se escapa de você. Ele tem visão no escuro, algo clássico de criaturas que estão na caverna, e ele tem alta furtividade. Ou seja, já dá pra perceber que o Goblin não é um cara que vai fazer um combate tático 1 a 1. Ele não vai fazer uma formação de parede de escudos e fazer uma formação enfileirada de Goblins que vão lutar taticamente um ajudando o outro. Não, o Goblin é um negócio maluco. Ele vai, uma hora tá do seu lado, outra hora tá no outro. E aí ele fala assim, né? Uma frase que pra mim é maravilhosa, como vocês percebem, eu gosto muito de Goblin por esse motivo. Ele fala assim, Goblins não estão tentando se manter juntos como um grupo. Eles não estão tentando zelar pelos companheiros. Então os Goblins, eles estão ali para representar o que é o Chaotic Evil do bagulho. Ou Chaotic Neutral, se você quiser. Mas assim, são criaturas malvadas, egoístas e caóticas. E aí ele fala uma coisa muito interessante da ideia da tática do Goblin em combate. Primeiro que eles vão fazer muitas emboscadas, afinal de contas eles vêm no escuro e têm furtividade, e conseguem desengajar. Ou seja, você chega perto deles, eles correm, se escondem para depois ficar atirando em você. E assim que um Goblin mata alguém, segundo a visão do Keith Ammann aqui das táticas do Goblin, ele fala assim, um Goblin que acabe com a sua vítima não vai sair caçando outros alvos imediatamente. Se um outro alvo estiver à vista dele, ok, ele ataca. Se não, o Goblin, sendo uma criatura gananciosa, vai parar tudo o que está fazendo para saquear o corpo da vítima. E aí ele termina dizendo uma frase muito importante aqui para a ideia de tática e para a ideia de um encontro divertido, que é, um personagem do jogador esperto pode explorar essa fraqueza para seu próprio benefício. Então, olha isso, transformamos o Goblin, que era um saco de XP ambulante, que ataca até a morte, num bicho que tem uma tática, tem um espírito egoísta. A gente destrinchou um negócio e tornou algo vivo. A experiência de lutar um Goblin vai ser muito específica, não vai ser igual um Kobold, né? O Kobold talvez seja essa criatura que, de fato, tem algum senso de comunidade, eles vão se juntar para atacar, né? No 5ª edição, por exemplo, os Kobolds têm uma habilidade que dizem muito disso, que é o Pack Tactics. Eles têm vantagem em ataque se eles estiverem perto um do outro. Então, ao contrário do Kobold, que quer ficar perto dos aliados, os Goblins não, eles vão se espalhar, cada um por si. Um cara vai estar roubando um negócio, o outro vai estar te espetando pelas costas, enfim. Pô, perfeito, cara. Não, é real. Só de acrescentar um pouco de descrição, é aquele lance que a gente já falou de permitir que os jogadores explorem, né? Se eles for o saco de XP, não tem muito que o jogador tirar de jogo disso.
Se ele tem a ideia desse comportamento único de parar pra saquear, em vez de atacar de outra vítima, já dá pros jogadores explorar essa fraqueza e gerar outras paradas, né? E assim, essas ideias que a gente gerou é tudo voltada a combate, mas, pô, enquanto tu descrevia ali a ideia de desengajar, furtividade, visão no escuro, emboscada, pô, muito que daria pra fazer goblins batedores de carteira, tá ligado? Porque eles não querem lutar. Eles são fracos, não tem arma, mas, tipo, eles vêm no escuro, vão tentar pegar no bolso da galera, a galera vê que tá sendo roubado, tenta pegar ele, eles vazam, tá ligado? O tempo todo, enquanto o cara tá na dungeon, vão surgindo goblinzinhos pra saquear a bolsa, saquear a mochila, tá ligado? Tentar pegar a arma. Tipo, pronto, eles não estão querendo combater. Ali os goblins são pacíficos, eles são fraquinhos, não querem real se meter em combate. Só que viraria um caos tremendo, porque os jogadores estariam o tempo todo com medo de ser saqueados, sabe? Então, tu já gera uma dinâmica de jogo numa dungeon que tu não tá envolvendo o combate em si. A rolagem aleatória fica uma ideia de, pô, e aí? Será que nós vamos estar sendo roubados ou não? Como é que a gente prende essas paradas? Vamos fechar nossa mochila, vamos juntar as paradas importantes num lugar só, tá ligado? Tu gera muito dinâmica. Exatamente, isso também adianta duas coisas, né? O primeiro, que é o ponto 2E, como bem dito pelo Mink, considere ameaças, além de isso te mata. Perfeito, pô, o Goblin vai querer te encher o saco, roubar suas coisas, pegar suas coisas sem que você veja, né? E a outra é algo que tá lá no ponto 5, que é o monstro deve ser ameaçador. Olha que coisa curiosa. O Goblin não é muito ameaçador em combate. Porém, se você tá numa caverna, que você tá o tempo todo botando a mão no bolso, com medo de uma peste de um bicho pegar os seus negócios, ele tá ameaçando sua ficha, ele tá fazendo aquilo que o Arnold Kemp fala, né, de atacar todas as partes da ficha do personagem. O Goblin, às vezes, não vai atacar seus PVs, mas ele vai atacar seu bolso, ele vai roubar suas moedas, ele vai roubar suas coisas. Isso, às vezes, é pior, né, é mais ameaçador do que, de fato, perder seus pontos de vida, né, afinal de contas, se você não tem tocha, num lugar onde tem um monte de bicho que vê no escuro, você tá ferrado. Se você perde suas rações numa dungeon que tem 7 andares, você não tem o que comer, você tá ferrado também, né? É uma outra forma de ameaçar. Exato. Ótima frase essa do ataque toda a ficha do personagem, né? Porra, adorei. Salve, pessoal. Aqui é o Felipe, interrompendo essa transmissão para dizer que se você está curtindo o nosso episódio de hoje e quer ajudar o projeto do Tomos Revelados a seguir em frente, considere então apoiar a gente lá no Apoia-se. É só entrar em apoia.se/MoiraGames e escolher uma modalidade de apoio que faça sentido para você. Tem apoio lá, gente, que custa só R$5 por mês e de quebra você ainda desbloqueia umas recompensas exclusivas que só os nossos apoiadores têm acesso, como cargos exclusivos no Discord, acesso antecipado aos episódios de Tomos Revelados e muito mais. Atualmente nós estamos fazendo uma série de episódios chamada Poupe Essa Mecânica, na qual nós discutimos mecânicas de RPG que você pode implementar no seu jogo para customizar o seu jogo do jeito que você quer. E além dos episódios extras, dos tomos secretos, você também tem acesso ao material em PDF dessas mecânicas que você vai poder imprimir, levar para sua mesa de jogo e tem um materialzinho de referência exclusivo e preparado para te ajudar a experimentar o RPG de uma maneira um pouco mais artesanal. E se você não consegue nos apoiar financeiramente no momento, você também pode ajudar deixando um comentário, um like nesse episódio no YouTube, uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou compartilhando esse episódio com seus amigos nas redes sociais. E seja como for, muito obrigado por estar ouvindo esse episódio e muito obrigado também por seguir nessa jornada conosco. Agora, sem mais delongas, de volta para a aventura de hoje. Voltando ainda nessa ideia do livro, dos monstros sabem o que eles estão fazendo. Eu dei o exemplo do Goblin ali, das táticas do combate, mas tem um exemplo que eu peguei que é muito bom pra gente ver a ideia de ambiente também. O Arnold Kemp nesse texto fala, o ambiente ele tem que ser apropriado, dinâmico e ou interativo. E aí, a descrição das arpias desse livro do Keith Yama, ele fala justamente que as arpias, assim como os goblins, também são criaturas que não são muito fortes, não tem muitos PVs. Ele começa com um trecho do Monster Manual, do Manual dos Monstros da 5ª edição do D&D, que diz: arpias não têm interesse em uma luta justa. Elas só atacam se elas têm uma ampla vantagem. E aí o Keith Yama, olhando isso, pensou, tá, mas como é que isso vai se dar em jogo? Em que tipo de situação as arpias estariam em vantagem? Bem, arpias são criaturas que voam, criaturas que normalmente habitam a montanha, e aí ele começou a pensar numa ideia que é a seguinte, vou ler aqui. Arpias se reúnem em lugares perigosos, onde outras criaturas se acidentam frequentemente. Arpias que se assentam próximas desses lugares sobrevivem melhor, tendo mais oportunidade de se alimentar. Olha que ideia doida, né, cara? Criaturas que são meio carniceiras, perto de um desfiladeiro, de um lugar onde as carroças caem, ficam encalhadas.
é onde as arpias vão estar ali para pegar as pessoas de surpresa. Isso aqui, para mim, me deixou pensando muito em dinâmica de jogo, né? O ambiente sendo um ambiente propício para essas criaturas que vão se aproveitar de você, né? É um bom encontro aleatório também, parando para pensar. Assim que a sua carroça quebra, começam a vir as arpias. Assim que um amigo seu cai num buraco, começam a vir umas criaturas. E aí, ele continua falando também uma coisa que é interessante, que as arpias, elas não necessariamente vão lá para matar as criaturas, para matar os jogadores. Eles vão lá para pegar comida. Então eles atacam um ou dois personagens dos jogadores, matam aquele personagem, levam o corpo dela para comer e vão embora. Então ele diz, as arpias elas nunca ficam mais do que 2 rodadas no combate. Elas vêm, atacam, matam o que elas podem matar e eles fogem, porque elas não têm muitos pontos de vida. Elas não podem ficar brincando em combate. Isso aqui é virar de cabeça para baixo a lógica padrão do jogo de D&D. Que as criaturas chegam, lutam até a morte, não rolam moral, não fazem nada, além de lutar e tentar zerar os pontos de vida do personagem. Pra mim, isso engrandece demais o jogo, né? E isso já é a gente pensando na lógica do ambiente sendo apropriado, sendo dinâmico, criatura caindo no buraco, deslizamento, a criatura que voa, né? Pô, cara, não, é animal. E é perfeito pra aquele ponto que a gente tinha comentado que não dá pra pensar muito bem as coisas separadas, né? Porque, tipo, se tu tem esse trecho das arpias, tu tá ciente desse comportamento delas, e na hora da tua aventura, essa sessão, a galera vai passar por um terreno acidentado, um lugar que tu vai ter uma série de desafios ali, obstáculos envolvendo acidente ou quebra de alguma coisa, né? Tipo, que nem falou da carroça ou coisa do tipo. Pô, tu saber que as arpias têm esse tipo de comportamento faz muito mais sentido que na hora da preparação tu encaixe elas naquele ambiente, né? Tu não pensa num sei lá, num urso coruja aleatório, sabe? Que tá dentro de uma caverna nas proximidades. Pô, o quanto que o urso coruja vai agregar de jogo e o quanto que umas arpias vão agregar de jogo, sabe? Tipo, é esse ponto de tu casar o ambiente, a situação que a galera vai estar enfrentando com a ecologia daquele personagem, daqueles monstros e criaturas que vão estar vivendo ali, né? Acho que, pô, faz super sentido. E foi justamente nesse ponto 2C que eu marquei o lance dos goblins. Porque toda vez que tu encontra eles, pelo menos nas aventuras que a gente costuma jogar, o Felipe usa bastante, eles nunca estão nos lugares convencionais. Tipo, eles não saem de frente sentando a porrada. É sempre em buraco na parede, em cima da árvore, atrás de um muro, sei lá. Eles sempre estão nos lugares muito absurdos, diferentões, assim, né? E aí, eu acho que esse lance do ambiente, né, dele ser apropriado, dinâmico e interativo, acho que é um dos melhores pontos. Pensando em monstros, em questão de táticas, né, que é o ponto 2B ali, de como é que eles vão se comportar, o quanto de informação que um monstro consegue passar para um jogador de como que aquele ambiente funciona, tá ligado? Dependendo do ambiente da masmorra que tá explorando, pô, tem passagem secreta que os goblins usam. Pô, os jogadores podem começar a usar aquilo também. Sabe, tipo, no meio de um combate, um orc, sei lá, senta porrada na parede pra vazar água e inundar a sala, tá ligado? Uhum. Pô, os jogadores em outro combate sabem que pode dar uma porrada na parede e inundar uma sala, sabe? Então, pensar em monstros que conhecem o ambiente que eles vivem e eles usam o ambiente no combate é muito mais interessante que um monstro que anda pra frente e senta porrada. Porque, pô, o quanto de informação ele tá gerando, o quanto de dinâmica de jogo que aquele monstro tá proporcionando, né? Então, acho que faz muito sentido esses pontos, cara. E aí, um ponto que a gente ainda não falou, que eu queria falar antes de a gente pular pro ponto 3, é o ponto 2D, né? Que ele, não 2D de 2 dimensões, mas ponto 2, letra D. Ele fala que todo monstro precisa de fraquezas, sejam implícitas ou explícitas. E aí ele faz uma diferenciação bem interessante lá, que em inglês ele fala de fraquezas que são hard locks e fraquezas que são soft locks. E aí, resumindo o resumo da ópera, o que a gente tem que pegar aqui de mais essencial, pra mim, é que ele fala assim, não crie criaturas que tenham habilidade imune a danos que não sejam de armas de prata. Isso é um hard lock. Se você não tem armas de prata, você não tem escolha pra fazer, você só tem que fugir. Não há escolha pra você fazer. Uma forma fácil de driblar esse problema é, ao invés de usar um hard lock, que é imune a dano, você fala, esse inimigo sofre dano dobrado de armas de prata. Percebe? Você inverteu um pouco a lógica. E é uma coisa muito parecida com o que a gente falou num outro episódio sobre incentivos. Ao invés de você proibir o jogador de fazer uma ação, você incentiva uma outra, né? Percebem? Essa é um pouco da lógica. Ao invés de imune a dano que não seja de arma de prata, você fala assim, olha, se você usar arma de prata, vai ser melhor pra você. Isso tem um impacto muito melhor no jogo, né? Justamente que o jogador pode lutar contra a criatura da maneira padrão, que ele vai se ferrar, né? A criatura vai ter uma vantagem sobre ele, ou então ele vai explorar essa fraqueza e vai se dar bem, vai ter uma vantagem na luta. O que você acha, Miguel? Você acha essa solução boa? Eu acho uma solução boa, mas eu tenho um parênteses pra fazer.
Cara, sim, eu acho que casa muito com o que o Justin fala, né, cara, nas regras das 3 pistas lá que a gente sempre cita aqui, até num episódio de Monstro de jeito de citar. É, mas acho que é esse o ponto, não cria um ponto de obstrução, tá ligado? Tipo, no combate ou numa situação, Pô, sabe? exatamente. Tipo, Sim. tu vai travar todo o comportamento de um grupo porque eles não têm aquilo que precisa pra superar. Ao invés disso, tu suaviza e tu garante uma série de opções, de jeitos de resolver com arma de prata é mais rápido, sabe? Então, tipo, tem N situações, ou vai ser mais rápido, ou vai custar menos recurso. Enfim, ele vai ter alguma coisa que vai dar de benefício pra galera, né? Então eu acho que isso faz super sentido, pensando em fluxo de jogo, impacto e tudo mais. Mas assim, ainda nesse tópico 2D, o que eu mais gosto e o que mais me chama atenção é como os players descobrem essa fraqueza, tá ligado? Aham, sim. Porque se for só o ponto de, tipo, ser falado, ou algum NPC falar, tipo, aquela parada de entregar meio que no metagame velado ali aquela informação, sabe? Claro, se os jogadores coletaram isso, tipo, pô, eles foram atrás, investiram tempo pra entender a criatura e ganhar vantagem nisso. Pô, beleza, é um recurso que eles ganharam por esforço deles. Mas, pô, é muito bom durante um combate tu ir percebendo que um brother teu bateu, o monstro tomou um dano X e continuou lutando. O outro brother bateu e o monstro caiu. O monstro, tipo, reagiu de um jeito muito diferente, acuou, sabe? Tipo, pô, o que aconteceu? Por que esse dano foi diferente? Por que esse comportamento mudou? Isso eu acho que é um puta ponto pra esse aspecto de fraquezas, sabe? Como é que tu vai entregar essas informações de fraqueza pros jogadores sem ser desinteressante e tu transformar aquilo num processo mecânico, né? Exato. E de novo a gente volta no ponto central lá que eu falei no começo do episódio, né? A matéria do mestre é a descrição. E é muito comum as pessoas negligenciarem isso na hora do combate, de simplesmente falar que ele recebeu mais dano, né? O quanto que um combate vai ganhar muito mais cor no momento que você falar, na hora que você enfia a daga de prata, você vê que o corpo da criatura sai umas veias e alguma coisa afeta ele de uma maneira diferente, ele reage, ele sente dor, sai fumaça, sei lá, alguma Uhum. coisa, né, para dar a entender pro jogador de uma maneira narrativa que aquilo teve um efeito diferente. Então, é uma outra coisa que atiça a curiosidade. Você pensa, opa, alguma coisa aconteceu. Fizemos uma coisa que deu um efeito diferente, né? E às vezes o contrário também, do tipo criatura que tem resistência a dano de fogo, sei lá, né? O fogo se apaga muito rápido quando o fogo pega no corpo dele. Então esse tipo de descrição na hora de descrever fraqueza é essencial, eu acho. Exato. Mas, aí eu vou pro meu parênteses, né? Porque você falou de uma coisa, que inclusive vai ao encontro do que eu queria dizer. Da ideia de passar a informação sobre a criatura no metagame e tal, e que você bem reconheceu, que eu acho que concordo com você, de que se os jogadores lutaram para conseguir aquela informação sobre a fraqueza de um bicho, por exemplo, aquilo é uma coisa interessante, né? E, pô, pra mim existe um gênero de narrativa, um gênero, não de narrativa, mas um tema muito importante de um jogo de caçada de monstros que pode gerar só em volta disso. Por exemplo, o The Witcher. Quem jogou The Witcher 3 sabe que grande parte da graça do jogo é você descobrir que é aquilo, aquele bicho que você tá caçando. É um bicho que se esconde, se camufla nas árvores. Você vai descobrindo aos poucos as características do bicho, as fraquezas do bicho. Então eu gosto muito desse estilo de jogo que é você estudar uma criatura, você coletar informações sobre uma criatura. É tipo assim, você vai lutar contra um boss, só que você não sabe nada daquele boss, é um bicho muito ancestral e antigo, só existem lendas sobre a fraqueza dele, dizem que ele é imortal, não pode ser assassinado por armas feitas por mãos humanas, pra usar aí uma ideia muito legal que tem no texto aqui de hoje. Então, me parece muito legal também um jogo em que existe um hard lock, a criatura tem uma forma de se defender muito bem estabelecida e que de fato é muito difícil matar aquela criatura, mas a aventura vai ser estudar a lenda da criatura e achar suas fraquezas, se preparar para aquele combate, achar as armas certas. Pode ser até uma coisa de tipo fazer uma quest para achar uma arma especial que talvez te ajude. Então, às vezes o hard lock, ele dá Uhum. uma outra dinâmica no jogo, faz o jogo funcionar de uma outra maneira. E aí, pensando sobre esse hard lock, que, de novo, eu concordo, 99% dos casos, é muito melhor você fazer tudo isso que o Arnold Kemp tá falando aqui sobre a ideia de fraquezas, que são fraquezas, como é que ele diz mesmo? Ele diz fraquezas tranca-fraca, fraquezas que são versáteis, que permitem maior flexibilidade da abordagem dos jogadores, 100%, tô 100% de acordo. Porém, eu vi uma coisa há um tempo atrás que me deixou muito pensando sobre design de RPG, que foi um cara que criou um suplemento chamado Should Have Stayed at Home. Traduzindo seria Eu Devia Ter Ficado em Casa. Que ele cria um suplemento que são várias dungeons que são algo como se você poderia chamar de uma anti-masmorra.
que são masmorras que servem pra entediar, atrasar a vida dos jogadores e fazer eles perderem tempo. Ou seja, masmorras que não tem nada a não ser perda de tempo. Que são espécies de masmorras hard lock, a gente poderia dizer. Assim como uma criatura que, se você não tiver a arma que passa a fraqueza dela, você não faz nada, essas masmorras também não tem nada pra você fazer lá. A justificativa disso existir virou minha cabeça cabeça pra baixo. Eu fiquei maluco. E aí eu vou ler um trecho que eu traduzi do suplemento dele. Ele fala assim: a questão dessas masmorras é a seguinte: elas parecem masmorras, mas na verdade não são masmorras. Elas são armadilhas. Essas masmorras são armadilhas no nível estratégico da sua campanha. Você as coloca na sua campanha pelo mesmo motivo que coloca armadilhas em uma masmorra. Essas dungeons provocam uma doutrina de exploração mais interessante, tornando o cenário estratégico mais variado e significativo. Um mundo cheio de masmorras equilibradas, interessantes e justas não é uma aventura, é um parque de diversões. Caraca. E vocês percebem que isso aqui é bem apimentado, não é pra todo mundo. Mas é uma ideia interessante, porque vocês percebem, aqui a gente volta de novo na ideia de que masmorras podem ser armadilhas, monstros podem ser armadilhas, num nível estratégico. Dado que existem monstros que não podem ser combatidos da maneira usual, a mentalidade dos jogadores naquela campanha vai mudar. Então é lógico, isso tem a ver com o pacto de jogo da mesa. Nem todo mundo tá na mesa pra jogar esse tipo de jogo, que isso vai perder tempo, né? Que você vai numa masmorra, vai se ferrar. Então é mais agradável fazer um design que tem a ver com esse design mais aberto do Goblin Punch, que abre mais possibilidades de escolha dos jogadores. Esse é o tipo de design que vai agradar a grande maioria das pessoas, que vai ser realmente mais efetivo. E no manual aqui, numa lista do que fazer, é uma coisa mais fácil de fazer, mais direta. Mas, só pra colocar, né, existem possibilidades de explorar esses hard locks de maneiras interessantes. Afinal de contas, quando a gente fala de hard lock, isso tá espalhado também no design de videogame, coisas que a gente adora, né? Ele mesmo cita lá, tipo, jogos Metroidvania. Tem hard locks. Do tipo, quando você joga Super Metroid, você chega num lugar e tem uma porta que é rosa, você só abre ela com um míssil, você só passa daquela área quando você pega um míssil. Aquilo gera um certo tipo de dinâmica de exploração interessante, né? Então, da mesma forma, a gente pode pensar um monstro que é imbatível, que tá num lugar que você não consegue bater naquele monstro pra passar, gera um tipo de dinâmica também, né? Tipo, a gente precisa pensar num plano, como é que a gente passa daqui, como é que a gente acorda esse Snorlax que tá dormindo no meio da rota. Eu quero passar, mas tem esse monstro maldito travando o meu caminho. O quanto de crianças não foram traumatizadas na sua infância, eu incluso, quando descobriu que tinha uma criatura no meio da passagem. Enfim, passei por esse momento. Mas é legal, porque justamente quando você descobre, tem aquele momento, consegui. Toquei a flautinha e o Snorlax acordou, sabe? Tem um momento de superação. Então, quando é bem feito essa dinâmica do hard lock, que não é só um hard lock e acabou, quando ela está integrada numa lógica maior do jogo, ela pode ser usada para criar coisas muito interessantes, inclusive monstros muito interessantes. Afinal de contas, né, matar um monstro que antes era considerado um monstro imbatível, pô, incrível. Eu quero estar lá, me chamem pra esse jogo, quero ser o protagonista desse jogo. Cara, bom demais, bom demais. E, pô, eu acho que ele, que nem tu falou, é apimentado, mas ele traz pra mesa a reflexão da mesma coisa que a gente falou dos monstros, né? Tipo, pô, nem todo monstro na OSR é pra ser combatido. Nem toda masmorra é pra te entrar, tá ligado? Então tem cenários de mesa, tipo, mesa aberta. Pô, tu meteu uma masmorra dessa, que ela é uma armadilha. O cara tem 4 opções de masmorra pra ir naquela sessão. Pô, eles estão explorando a região. Tem vários lugares pra ir. Uma delas é fake, tá ligado? 2 delas são fake. São armadilhas mesmo que criaram pra esconder onde tá o local certo. Pô, gera uma dinâmica na mesa muito da hora de ter que coletar informações, de ter que aprender. Então, real, tem lugares que vai encaixar muito bem e vai gerar dinâmica de jogo, vai gerar, tipo, exploração, né? Não é uma coisa que vai travar os jogadores, que eles não vão conseguir tomar decisões a partir daquilo. Pelo contrário, né? Eles vão abrir o leque e começar a explorar mais antes de tomar a decisão de simplesmente entrar na masmorra pra pegar tesouro lá dentro, né? E, cara, assim, pra fechar esse ponto dos monstros como fraqueza, eu precisava trazer um tópico aqui que é o lance dos monstros desmontáveis, tá ligado? A gente já conversou sobre isso, acho que em outro episódio, e eu adoro, cara, não sei qual é o nome certo disso, não sei se existe o nome certo, mas o clássico jogo de RPG que os monstros acertar no local certo do monstro, desmontar certas partes do monstro durante o combate, cara, eu acho isso irado. Tu bolar um monstro que ele naturalmente é muito forte, um boss, um monstro-chave da dungeon, e ele ter no corpo, ter no comportamento dele coisas que tu pode desmontar. Ao invés de tu tratar o ataque de todos os jogadores como algo comum, tipo, pô, o cara atira flecha. Ah, acertou. O cara vai bater com a espada. Ah, não, tu errou, bateu, não passou na armadura dele. Ah, o mago vai soltar um mísseis mágicos. Ah, me acertou. Tipo, pô,
não gerou tanta coisa. Agora o arqueiro mirou na parte da asa daquele bicho, tá ligado? Pô, vocês viram que deu uma danificada e o bicho tá voando com um pouco mais de dificuldade. Pô, vamos derrubar esse bicho. Os jogadores se unem, derrubam o bicho, pronto. Eliminou a vantagem que ele tinha de usar um ataque aéreo, sabe? Ou um monstro tipo o escorpião. Vamos todo mundo mirar no rabo do escorpião. Pronto, tirou. Agora o escorpião só tem a garra, sabe? Então o Pedroca eu vi usar muito em Skyfall. E eu adoro esse esquema, porque é bem na vibe de jogos de RPG, quando tu vai enfrentar aquele monstro gigantão. Ele ocupa a tela inteira, e aí tu tem que acertar partes pra desmembrar o monstro e ir desativando ele aos poucos, sabe? E acho que isso cabe muito no processo de fraqueza, porque vai fazendo a galera ter leitura do que eles conseguem lidar. Vai ter grupo que vai ter vantagem aérea, eles vão preferir que o bicho fique no ar e vão querer desarmar o bicho de outra forma, tirar a garra do bicho. E vão ter gente que vai estar passando trabalho com ataque aéreo, que vai querer que o bicho caia no chão quanto antes, sabe? Então dá pra bolar N coisas do tipo, pensando em monstros, entre aspas, aí, desmontáveis, né? Pô, isso é muito uma ideia que eu sinto que é uma ideia do seu cenário, né? O Ock vai ser muito o cenário dos bichos desmontáveis É isso. e das recompensas de partes de monstro. Inclusive, galera, o Miguel está escondendo o jogo. Ele tem um cenário super maneiro. A gente tem que cobrar ele pra ele criar alguma coisa pra gente. Ele vive falando do cenário, mas ainda não temos uma coisa. Então, ó, mandei uma mensagem lá. Falei pra ele, ó, Miguel, quero o seu cenário. Cadê? É isso. Vou abrir Oi, ele. vai ter no YouTube, hein? Adianto isso. O YouTube é um pretexto Boa. pra começar a botar esses projetos pra fora. Boa. Estamos aqui ansiosamente aguardando. Mas, cara, isso você falou me lembrou o melhor exemplo do texto que ele traz. E é isso, né, gente? Vamos aqui, pô, dar os louros ao amigo Arnold Kemp. Todo o texto é cheio desses exemplos, cara. Não tem como. Você começa a ler, você pensa, caraca, isso aqui tem que botar na minha próxima mesa. Não é um monstro desmontável, mas é um monstro com partes, né? O melhor exemplo pra mim do texto é: o monstro é um sábio. A cada rodada você pode fazer uma pergunta que a cabeça esquerda responderá com a verdade. Enquanto isso, a cabeça direita e o resto do monstro está tentando te matar. Fique vivo e pense em boas perguntas. Caraca, isso é maravilhoso. Imagina um combate em que tem uns caras atirando na cabeça que ia matar você, o outro chegando ali falando com a outra cabeça, né? Então me lembrou isso justamente, né? Pra coisa de tipo, mira na outra cabeça. É uma brincadeira também que você pode fazer, tipo, pô, deu um erro crítico. Acertou o olho da cabeça que é um monstro sábio. Aí o monstro sábio fica puto com você. Enfim, poxa, caraca, só exemplo maravilhoso nesse texto. Cara, bom demais. Mas, deixando pra trás essa ideia de monstro como armadilhas, dungeons como armadilhas, aí a gente vai seguir aqui pro ponto 3, que eu acho que o ponto do Arnold Kemp aqui é justamente fazer um pouco um paralelo, um contraponto a essa ideia. Porque no ponto 3 ele diz que o monstro deve ajudar a exploração da masmorra a ser interessante. Então, o monstro, ele gera, vou ler a frase dele, né? Ele fala assim, ele gera potencial para as interações interessantes ocorram antes que a iniciativa seja rolada. Ou seja, a presença do monstro na aventura vai causar algum tipo de interação. Seja aí a boa ideia do Mink, do monstro que tem um cogumelo nas costas, que de repente, quando o monstro chega no seu lugar, ele joga esporos, e quem estiver sentindo o cheiro, acontece alguma coisa. A gente cria uma tabela aleatória de efeitos de cogumelo maluco. Seja os exemplos que ele dá aqui no texto, né? Dos homens agulhas feitos de osso que tem cabeça de chocalho, fazem barulho. Enfim, né? Aí os usos são muitos. Mas é legal como que o ponto 3 ele também já traz coisas que ele foi trazendo no ponto 2, né? Porque ele fala, pô, goblins possuem túneis minúsculos. Só os goblins conseguem entrar no túnel. Só que se você tirar a armadura, você consegue entrar nele também. Então aí já entra a ideia do monstro usando o ambiente a seu favor, né? Então, os túneis do monstro que você pode usar para passar. Isso, inclusive, me lembra uma coisa muito maneira de uma das aventuras mais legais que a gente já jogou. A gente não conseguiu explorar tanto isso, porque eu acho que a coisa começou a ficar muito mortal. Mas tem uma aventura do DCC que se chama The One Who Watches From Below. Uma aventura em que tem uns tubos. Aí tem um spoiler na aventura que eu não vou dar, mas assim, basicamente existem tubos na aventura que você só pode passar se você for uma criatura muito pequena. E, obviamente, jogadores normalmente não são essas criaturas. Então, se você tem uma magia de se transformar em animal, você vira um rato, você vai conseguir passar por ali. Então é muito legal isso também, né? O quanto que você, enquanto jogador, tá explorando um lugar, mas, pô, aquele é o lugar que é um ambiente de uma certa criatura. De repente, tem umas cobras que passam por ali, uns bichos que te observam de pontos que você não tá acostumado a olhar, os bichos que se camuflam num lugar, todas essas coisas que, conforme você vai interagindo, vai gerando o desbloqueio do conhecimento, né? Você vai conhecendo mais a masmorra, vai conhecendo mais o monstro. Agora você sabe que existe monstros que estão camuflados, então, pô, cuidado na hora de pisar.
Mas aí a melhor coisa que ele fala nesse ponto é a ideia de que os monstros interferem em algum recurso. Aí a gente volta lá na ideia do Goblin roubando a gente, né? Mas, pô, monstros que interferem na luz, coisa clássica também, me lembra, inclusive, um monstro muito maneiro do Super Metroid, que é um monstro que é tipo um vagalume. E você pode matar o bicho, só que se você matar o bicho pra pegar coisas de recuperar vida, esse tipo de coisa, ou pra parar dele te atrapalhar, né? Porque o monstro no Super Metroid se encosta, ele te dá dano, né? Então você pode matar ele pra tirar ele do seu caminho ou recuperar sua vida, só que se você mata ele, a luz do ambiente diminui. E se você matar muitos monstros, você fica no breu. E aí você não vai ver quando aquela armadilha estiver perto de você, você vai pisar e vai cair no buraco. Coisas que a gente pode usar num RPG facilmente, esse tipo de criatura, né? Uma criatura que afeta o sentido dos jogadores, né? De repente, uma criatura que no emitir luz também gera uma certa cegueira. Enquanto a criatura estiver viva, tem muita luz na dungeon, né? Uma coisa, inclusive, o contrário aí do que a gente espera de uma masmorra. Uma masmorra sempre muito escura e você precisa de tocha. Mas e se fosse o contrário? Criaturas muito luminosas, muito presentes na masmorra, muito numerosas, que causam tanta luz que você não consegue enxergar direito. Então você tá meio que cego. Várias coisas dessas podem ser exploradas também, nesse design de criaturas. Cara, e casa muito naquele ponto que a gente já conversou aqui em vários momentos desse episódio, que é de pensar o ambiente e a criatura em conjunto, né? Esse lance do deixar a exploração interessante, foi aquele ponto de tipo, pô, a galera, beleza, eles vão explorar essa dungeon, e as salas têm seus desafios, têm seus obstáculos, mas será que não tem criatura que pode estar atrapalhando o processo, pode trazer informações, pode... Enfim, que vão gerar outras interações durante a exploração, né? Então, acho que esse lance dos goblins que roubam bolsos, tipo, eles não querem combater, eles só estão ali o tempo todo colocando aquela pressão nos jogadores, né? Esse ponto que você falou de mexer com tocha, por exemplo, que é um recurso super importante, cabe muito num aspecto de, pô, a galera tá numa dungeon mais escura e tem criaturas cegas lá dentro, se tu liga a tocha, elas percebem a galera, sabe? Então a galera tem que ficar cega também pra explorar, tá ligado? Usar outros sentidos além da visão pra explorar esse lugar, sabe? Então, pô, dá pra criar muita dinâmica e justamente esse é o ponto de deixar interessante, né? O que era um processo de ligar uma tocha, atravessar do ponto A pro ponto B, da sala 1 pra sala 2, vira um processo de como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente chega lá, como é que a gente se livra desse negócio que tá atrapalhando a gente. Então, pô, é um ótimo ponto também. E de novo a gente volta também a falar de como encaixar esse monstro dentro da sua aventura, pra ele fazer sentido. O ponto 4 fala muito disso, né? O monstro deve se encaixar no mundo. E aí ele fala um termo nessa hora do texto que pra mim é muito importante, gostaria de ressaltá-lo aqui, que é a ideia de conexões acionáveis com o mundo. Ele diz, considere dar ao monstro conexões acionáveis com o mundo. Conectar ele com outras coisas. E aí ele dá um exemplo muito legal. Esse tipo de exemplo que começa a deixar a gente pensando em como seria um jogo, são os mais essenciais pra mim nesse tipo de texto, pra gente perceber que, tipo, isso aqui não é só uma teoria que ele tirou do nada, né? Provavelmente jogou muito e pensou nisso daqui. Ele fala assim, esse tal vampiro aí, a vampira que tem a espada de Santa Vipera, será que essa vampira é a tal própria Santa Vipera ou ela roubou essa espada de uma santa? E aí, tipo, é uma coisa que não cabe só naquele monstro, não cabe só naquele dungeon. É uma coisa de tipo, pô, isso aqui deu um negócio novo pra gente. Uma conexão acionável. A gente vai ter que fazer uma ação pra correr atrás dessa informação. Quem é Santa Vipera? Você conhece? O personagem conhece? Às vezes não conhece. Às vezes tem que ir lá numa outra masmorra. Ou tem que, sei lá, ir atrás das 3 santas vampiras que cada uma tem uma espada. E você descobre que não é só uma vampira, são 3. E aí tem 3 espadas. E essas coisas vão se conectando, né? Vai gerando, então, essa explicação do mundo através da soma da descrição de personagens que não se bastam, né? Eles estão conectados com outras partes do mundo, outros dungeons, outras áreas do jogo, né? Não só da dungeon, mas tem a ver com a religião do jogo, tem a ver com a história do jogo de uma certa região, de uma certa espiritualidade aí, de repente, uma santa que era uma santa que foi banida, uma santa que virou vampira, sei lá, várias coisas que você pode já começar a pensar a partir do design de monstro. Cara, que é o famoso link pro texto lore bom, lore ruim, né? Que é a lore acionável, a história do jogo embutida no jogo mesmo, tu poder extrair informação a partir de monstros, a partir do comportamento deles, do ambiente que eles estão, já gera uma série de conexões que não fica o jogador tendo que ouvir ou tendo que ler um monte de coisa pra poder entender daquele mundo, né? Não, o próprio mundo tá vivo e as coisas que estão ali estão querendo contar alguma história, né? Exatamente, e aí a gente volta na ideia de monstro único. Às vezes o monstro único, ele tem um negócio diferente, simplesmente. Exato. E um exemplo básico que ele dá, nessa parte do texto, é tipo, pô, um grupo de orcs no qual um deles tem uma armadura brilhando, reluzindo, nova em folha, começa a levantar certas questões e certas conexões interessantes. Você descreveu um detalhe que é básico. Pô, o orc tem uma armadura limpa.
Ou um orc tem uma armadura que tem um símbolo. Pronto. Já virou um negócio único. Tipo, pô, calma aí. Esse orc normalmente não tem esse tipo de armadura. De onde veio? Ele roubou? Um NPC da cidade deu pra ele pra financiar os orcs aqui? A gente começa já a bolar várias coisas a partir de uma leve descrição, né? Mas sim, cara, pô, a gente falou muito de lore acionável, agora a gente tá falando de conexões acionáveis com o monstro. Então, a gente já vai criando aqui um repertório de coisas acionáveis, né? E aí, a conclusão é justamente essa. Pra jogar RPG, as coisas têm que ser acionáveis. Você tem que conseguir acionar, o jogador tem que interagir. Não basta ser só uma história, não basta ser só um monstro que vai fazer uma coisa básica. O monstro também é uma ferramenta do jogo, também é um brinquedo, também tem que gerar interação, gerar escolhas. Porque, né, se for só faz o save aí que você tomou uma baforada do dragão, uma hora fica chato, né? É justamente o que ele fala na ideia lá das habilidades. As próprias habilidades do monstro podem ser interativas. Um abafo de dragão não é interativo, por mais que seja interessante, que seja clássico. Uma barreira de fogo, uma muralha de fogo, Wall of Fire, já é mais interativo. Coloca um obstáculo no meio do jogo, que você vai poder interagir. O bárbaro maluco vai poder atravessar a barreira de fogo para bater mesmo tomando dano. O mago vai querer ficar escondido, já vai gerar uma dinâmica em jogo, né? Então todas essas coisas acionáveis que dão flexibilidade às escolhas dos jogadores são sempre muito bem-vindas. Cara, e eu acho que assim, a gente não precisa pensar que todo monstro que a gente vai inserir na aventura precisa ser esse item único, esse cara, tipo, totalmente fora da curva. Porque é isso, a partir do momento que os jogadores entenderem como lidar aquele monstro, ele deixa de ser único, ele deixa de ser surpreendente, e as coisas vão meio que acontecendo. O grande lance é ter esse gatilho inicial de exploração, né? Ter essa novidade naquela sessão ou naquela aventura. Algo que, com o tempo, as pessoas vão se adaptando. Não precisa, tipo, pô, beleza, nessa sala eu botei os goblins que roubam, na outra sala eu vou botar os orcs, sabe? As coisas têm que ser coerentes e é normal que com o tempo os jogadores vão se acostumando com aquele ambiente, vão aprendendo a lidar, né? Então acho que também vale esse adendo aí de que é uma super lista pra conseguir pensar em monstros mais interessantes, mas numa tabela aleatória, às vezes tem um lobo que vai sentir o cheiro da comida e vir atacar a galera enquanto eles estão acampando, faz sentido também. Ele não precisa ser genial. Faz sentido estar numa tabela de encontro aleatório, povoar aquele mundo, porque o mundo não é feito só de coisas únicas, né? Tem coisas comuns também. Sim, e é aquela ideia, se tudo é único, se tudo é especial, nada é especial, pô. Exato. E acho que também a gente tem que pensar que a ideia de contraste nessa ideia de monstros únicos também é muito essencial. Porque, às vezes, os monstros eles são muito comuns e são muito numerosos, são muito iguais, mas isso também acaba dando um destaque para os seus outros monstros. Os outros monstros que são únicos. Porque todo Goblin é verde e tem um chapéu verde. Quando aparece um Goblin que é laranja um pouco mais alto e não tem chapéu, mas tem uma coroa, pô, alguma coisa aconteceu. Inclusive aqui a gente já começa a entrar no ponto 6, que é a ideia do monstro deve surpreender. Nem sempre surpreender os jogadores quer dizer pensar completamente fora da caixa, pensar num monstro muito diferente, num encontro muito fora da curva. É uma coisa que ele fala nesse ponto, que é o monstro surpreendente, ele é um monstro, na verdade, dinâmico. É um monstro que muda os planos dos jogadores. E é legal, né? Porque, de novo, voltamos no Justin Alexander, porque ele fala assim, idealmente, você quer empurrar os jogadores em direção a pelo menos 3 decisões interessantes. Esse número 3 decisões, opa, isso já me remete à ideia da regra das 3 pistas aqui, né? Para cada conclusão que você quer que o jogador chegue, pense em pelo menos 3 pistas. Aqui é uma coisa parecida, né? Que é tipo, pô, o monstro tem que fazer você pensar fora da caixa. Não ele próprio ser fora da caixa, mas fazer você pensar uma coisa diferente do que você pensaria normalmente, né? E aí os exemplos entram muito bem aqui para ajudar a gente a colocar a nossa cabeça nesse modo de pensar, né? Olha, tem um golem gigante controlado por pequenos carinhas dentro dele. Já é uma ideia incrível. Que tem um golem sendo dirigido, sei lá, o Megazord dos gnomos, sei lá. E aí ele começa a fazer perguntas, né? Como é que a gente mata os caras pequenos dentro do cara grandão? A gente bota uma bomba de fumaça? Tem alguém que consegue entrar, né, no Megazord dos gnomos? Enfim, né? E aí é essa ideia de, tipo, pô, surpreender às vezes com as táticas, surpreender com os itens que os caras estão carregando, né? Esse item eu acho que ele é meio que uma conclusão dos outros um pouco, parece pra mim, o ponto 6. Até ele vai um pouco mais resumido, né? Ele já fala, já toquei nesse ponto antes, porque ele meio que amarra tudo, que é justamente esse ponto de sair da zona de conforto da galera, né? Tipo, pô, tu vai pegar um monstro que vai prender a atenção do pessoal, porque, pô, calma aí, esse negócio é diferente, a gente precisa entender. Eles vão explorar o monstro e a partir daí eles vão ter uma série de decisões, né? Então aquele orc lá do início com uma coisa estranha nas costas, até eles entenderem se aquilo é um fungo, se aquilo é outra criatura, se aquilo é um item, vai dar um N abertura pra eles pensarem em situações diferentes, né? Acho que
Esse é o grande lance do ponto 6. Exato. E ele fecha o texto perfeitamente com talvez a minha frase preferida que eu gostaria de ver mais em nossos jogos, que ele fala: o monstro deve recompensar. Porém, ele começa com a frase que é: XP é uma recompensa chata, entediante, literalmente a pior. Você percebe que ele vai até numa hipérbole aqui, literalmente a pior, XP é horrível. Não é pra tanto assim, mas eu entendo, eu sei de onde vem o sentimento. Sim, chega, me dá uma outra coisa. Ele fala, pô, passar pelo monstro começa a aparecer já uma recompensa suficiente, ainda mais num jogo, novamente, em que o monstro às vezes é uma armadilha, né? Você conseguir se livrar dele já é bom o suficiente. Mas ele já começa a falar, pô, o próprio monstro pode ser uma recompensa. Ele pode ser um aliado, ele pode te dar uma informação, de repente, literalmente falando, como se fosse lá a cabeça do monstro que te dá a informação do monstro sábio, o monstro que tem 2 cabeças que te passa informações durante o combate. Mas às vezes matar um monstro te dá uma informação. Eu pensei num grande spoiler de uma aventura, mas eu vou tentar disfarçá-lo. Mas assim, às vezes, quando você mata um monstro, você vê a sua verdadeira forma, né? Pra não dar spoiler aí de certas aventuras. Mas sabe, tipo, pô, um monstro que era uma coisa viva, quando morre vira uma outra. Um lobisomem, de repente, uma coisa fácil de falar, né? Você achava que era um lobo gigante, mas você mata o lobo e ele vira um ser humano. Caraca, olha, informação, existem lobisomens aqui nessa cidade. É o prefeito, caraca, o prefeito é um lobisomem. Isso é uma informação interessante, né? Uma recompensa muito maneira. E aí ele vai entrando aqui no território de lendas de Orc do cenário do Miguel, né? Parte deliciosa do monstro para comer, consumíveis estranhos, glândulas de ácido que você tira do monstro. Coisas essenciais para tornar o seu monstro diferente também, né? Ele não é só um saco de XP, ele às vezes ele é o próprio loot, né? Você pega a garra do monstro para fazer uma arma, você pega a glândula para fazer uma bomba de ácido, ouro valioso de dentro do monstro, de repente ele engoliu alguma coisa, que quando você abriu a barriga dele, saiu de dentro da barriga. E aí, pra mim, o primeiro exemplo ainda é o melhor, né, que é um novo aliado. Quem, em sã consciência, não ficaria feliz pra caramba de achar um ovo de urso coruja para ser o seu novo pet? É a melhor recompensa que você pode ganhar, na minha opinião. Né, cara, não tem como. Essa parte aí eu sou muito a favor, porque eu real acho, da mesma forma que tem como fazer um bestiário sem atributos, sem mecânicas envolvidas ali direto com rolagem, status e tudo mais, eu acho que tem sim como jogar um RPG por um bom tempo sem envolver XP de forma numérica, sabe? Porque, cara, depois que a gente jogou uma mesa aberta por tanto tempo, e assim, a progressão de XP afetou pouquíssimo a nossa interação, porque os personagens modificaram muito mais por ser metido, por se enfiar em lugar que não devia, por mexer fazer parcerias com outros aliados, companions aí, inesperados durante a aventura. Os personagens se modificavam muito mais nesse sentido do que na progressão da ficha, sabe? Então, pensar em como esses monstros, como o ambiente que eles vivem na aventura vão influenciar a progressão dos jogadores é muito mais vantajoso do que pensar o quanto que 2d6 orcs equivalem de XP, sabe? Então, e esse ponto do desmontável que eu falei é um ótimo exemplo disso, porque eu, real, na mesa, usei já esse sentido de mataram a criatura e já ficava nítido partes que poderiam ser utilizadas, né? Na própria mesa aberta, o Henrique, que é um amigo nosso, ele matou umas formigas lá, ele viu quanto que dava de trabalho pra matar elas, quanto elas eram resistentes, coletou tudo, juntou um dinheiro com a galera e falou, vamos criar umas armaduras, escudo aí, arma pra galera, baseada nessas carapaças das formigas, sabe? Então, acho que essa ideia de tu pegar um monstro e ainda ele ser o próprio recurso e ele poder virar N outras coisas depois, que os jogadores podem tomar a decisão de descartar aquilo, ou os mais espertos vão ser recompensados por investir tempo, né? Perfeito. Bem, e aí, como vocês podem ter percebido, essa é uma lista muito rica, porque ela toca em vários pontos de game design mesmo, não só um design de monstro. A gente falou aqui de design de aventura, a gente falou de questões de narração, a gente falou de vários outros tópicos que essa lista dá a pensar, que não se restringem à ideia de design de monstro e vão muito além, né? Acho que essa é uma qualidade muito boa do Arnold Kemp e do blog dele, Goblin Punch. Certamente é um dos blogs que mais me dão vontade de sentar e jogar, dado a quantidade de exemplos maravilhosos que ele coloca. Inclusive, jogar numa mesa dele deve ser fantástico, né? Tô pensando nesse tipo de coisa. Não, e tem até uns textos que a gente não consegue tanto trazer aqui pro Thomas, porque no final do texto, ou no meio do texto, tem uma lista de ideias, de coisas pra botar na mesa mesmo, né? Que não ficaria tão legal numa discussão ou numa leitura, mas que, vale muito a pena pra olhar e colocar na caixinha de ferramenta, né? A gente de vez em quando compartilha algumas coisas. E, cara, o que eu acho legal de listas
é algo nesse sentido, que ela tem uma proposta inicial, tem uma série de tópicos ali que tu lê, pô, beleza, eles são coerentes entre si, só que enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai lendo, cara, ramifica muito, né? Todas as listas que a gente leu aqui deu margem pra gente falar de outros textos, de expandir pra aventura, pra interações com os jogadores, agência do jogador, né? E agora nos monstros não foi diferente, né? Então, acho que o cara apanhar todas essas listas tem um super recurso aí pra montar aventura, pra preparar melhor as mesas, né? Acho que também não precisa ser só pensando em criar um material pra publicar ou pra vender, mas só de ler elas, com certeza, a preparação da mesa fica um pouco mais fácil, fica um pouco mais divertida, criativa, né? A experiência de jogo muda muito. Perfeito, exatamente. E o Miguel falou aí novamente de textos que a gente não trouxe pra cá. Já fica aqui também o convite pra você, caso você queira se juntar ao nosso Apoia-se. Lá é o lugar perfeito pra gente pegar essas partes dos textos que não vêm pras discussões aqui, né? Esses textos muito técnicos, com muitas mecânicas diferentes, é justamente onde a gente vai se debruçar na série de episódios do Roube essa mecânica. Inclusive, fechando aqui o ponto 7, que a gente falou de partes deliciosas do monstro pra comer, já fica o convite para vocês ouvirem o episódio 3, que vai ser gravado em breve, que vai ter, spoiler, uma mecânicazinha de culinária. Para você que gosta de dungeon mesh e coisas desse tipo, vamos explorar algumas mecânicas de cozinhar monstros e como isso pode ser aplicado em mesa. Então, se você quer descobrir com a gente mecânicas sobre isso e muito mais, o Apoia-se tá lá. E como sempre, gente, o canal do Discord da Moira Games está aberto para vocês. Já fica o convite para vocês entrarem lá, continuarem esse papo com a gente, baterem um papo sobre esse texto, sobre outros textos, coisas que vocês tiveram de insight, que vocês tiraram daqui, desse episódio, dos outros. Lá é o melhor lugar para fazer isso. A gente tem uma comunidade muito presente, que tem discutido muito sobre game design, batendo um papo descontraído sobre coisas diversas. Então você está muito convidado para ir lá bater um papo com a gente. E também para jogar nas nossas mesas. Tá rolando umas mesas lá bem legais de vez em quando. Essa semana a gente vai jogar um one-shot de Mothership, um sistema que eu particularmente nunca joguei, já li muito, gosto de várias coisas. Apareceu num episódio de Roube essa mecânica, caso você queira ouvir, também tá lá. E, enfim, a gente vai jogar também, pra já deixar uma coisa na curiosidade de vocês, que vai servir para um próximo episódio do Tomos Revelados. A gente vai jogar uma masmorra, cujo tema e o nome não vou revelar, para vocês descobrirem qual é, vocês vão ter que entrar lá no Discord da Moira Games. E você vai poder jogar com a gente e ter a experiência em primeira mão de jogar uma coisa que vai servir para a discussão de um tema futuro. Só entrar lá, o link vai estar na descrição. Esse e outros links de tudo que a gente falou aqui você vai poder achar lá também. Só olhar ali na descrição dos episódios. Pô, irado, irado. Cara, o Discord da Moira Games nunca teve tão vivo, né? Eu tô penando pra conseguir acompanhar, porque a galera caiu lá em peso e todo mundo ativando vários dos chats lá. Então eu vou dar uma espiada em uns e outros que eu consigo acompanhar. Mas tá sendo super legal isso de ver a comunidade ativa ali, trocando muita ideia, né? Direto surgem uns links maneiros, galera compartilhando um monte de insight. Vale colar por lá e compartilhar também. É isso, gente. Comunidade da Moira Games é pra vocês criar esses laços. Não é pra ser aquele canal do Discord que você deixa lá empoeirado e que você entra pra ganhar um negócio ou pra divulgar a sua mesa. Não serve pra isso. Serve pra chegar lá, colar com a galera, achar uma galera que pensa parecido, que gosta meio que das mesmas coisas, curte discutir sobre game design, quer discutir sobre o jogo, quer fazer amizade, quer jogar junto porque gostam dos outros. É isso que é o espaço da Moira Games. Fico muito feliz que cada vez mais vocês estejam colando lá com a gente. É sempre um prazer falar com vocês e jogar com vocês. Então, novamente, as portas estão abertas. É só colar lá que nós vamos ainda jogar muitas coisas, bater muito papo por lá também. Então é isso, galera. Esse foi mais um episódio de Tomos Revelados. Vejo vocês na próxima. Grande abraço. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Muito obrigado também aos nossos apoiadores que já estão curtindo com a gente lá no Apoia-se. Vocês dão um gás renovado pra gente voltar aqui. E no mais é isso. Grande abraço. Valeu, Mink. Tamo junto. Até a próxima. Valeu, galera. Tamo junto.